Oi, tudo bem? Sou eu, seu amigo de sempre. Você já sabe! Desculpa. Deixa eu explicar o que tá acontecendo. Bom, há algum tempo eu venho sentindo alguns sintomas esquisitos. Cansaço excessivo, dor muscular, hematomas estranhos, percepção de tempo alterada, pesadelos e, principalmente, sonambulismo. De início eu pensei que eu estava desenvolvendo algum tipo bizarro de narcolepsia, principalmente depois do Clayton me contar que ele me viu zanzando por aí, antes dele me enterrar num caixão por 2 meses! Mas... então eu percebi que eu só comecei a sentir isso depois que eu voltei do mundo de batalha. Então eu cogitei a hipótese de eu ter contraído algum tipo de vírus alienígena. Mas não demorou muito pra eu descartar essa ideia. E depois de pensar mais um pouco, eu cheguei na possível causa dos meus problemas. A roupa era a ideia mais óbvia possível, considerando meu conhecimento em quadrinhos e o fato de que eu tinha voltado pra Terra com ela do mundo de batalha. Mas, por algum motivo, eu não havia conseguido juntar os pontos antes. E foi aí que as coisas começaram a ficar, no mínimo, interessantes. Quando eu tentei começar a analisar o que seria aquele tecido esquisito, eu não cheguei em nenhum resultado. Então eu recomecei tudo e dessa vez eu cheguei em um resultado, mas um que não fazia sentido. Então eu refiz tudo mais uma vez, e, de novo, um resultado que não havia nada a ver com o anterior. Eu refiz as análises talvez umas 50 vezes, os mesmos métodos, os mesmos procedimentos, e em todas as vezes eu chegava na mesma conclusão. Todos esses testes não dizem nada! Eu tinha ficado pelo menos 25 horas fazendo todos aqueles testes, sem comer, sem beber, sem dormir, nada. O que eu mais queria era beber um refrigerante gelado, tomar um banho e ir contar padrões de T enquanto eu pegava no sono. Mas bem naquele momento onde tudo parecia perdido, eu tive uma ideia. Se a cada vez que eu fazia os procedimentos que eu tinha total noção, eu recebia um resultado diferente, então talvez eu devesse fazer algo tão diferente do que eu tô acostumado para ter noção do que aquilo era. E assim, eu fiz. Não vou entrar nos detalhes, mas posso dizer que correu tudo bem. E então, eu só teria que esperar os dados serem todos computados para assim eu ter uma resposta definitiva. Isso vai levar um tempinho, né? Bom, então, que tal nós falarmos sobre alguns quadrinhos ruins enquanto a gente espera, hein? Então, se acomoda aí, pegue um lanche e separa seu atestado de insanidade, porque esse é o retorno das piores histórias do Homem-Aranha. Tudo bem. Se você acompanha o canal já faz um tempo, você deve se lembrar do meu vídeo sobre as piores histórias do Homem-Aranha. E talvez você até tenha me conhecido por causa dele, já que no momento em que eu tô gravando isso, ele é o vídeo mais visto do canal. E lá eu comentei 3 histórias que eu considero as piores do personagem. E agora, 3 anos depois, eu separei mais outras 3 histórias pra segunda parte. Mas afinal, será que essas histórias vão ser tão radioativamente ruins em comparação com as que eu já falei? Já estou até enojado. Então chega de blá 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 e vamos logo pra primeira história, que é Homem-Aranha, Linhagem de Sangue. Essa é uma história que se passa em um universo alternativo e que começa com um Homem-Aranha todo lascado sendo ajudado pela Mary Jane. Afinal, o marido dela tá com o braço parecendo que lutou contra o gladiador. Lâminas de titânio cortam até diamante. Eu não estou com nenhum diamante. Enquanto o Peter parece estar suavão e falando que não gosta de vermelho e azul mesmo e que ele iria rir do traje todo rasgado, com a Mary Jane complementando dizendo que ele ri de tudo. E quem é ele, você me pergunta? Já você descobre. Só que esse momento meio é interrompido pelo vilão original dessa história, o Cadavérico, que é esse mano aí que parece um filho do Cytro do Max Steel com um corcunda de Notre Dame.
E a propósito, e esse braço maior que o outro aí? Tá malhando só um lado, é, safado? Ele brota junto dos seus servos pedindo ajuda pro Homem-Aranha, falando que precisava dele, pra logo em seguida ele acabar atacando o Peter e matando a Mary Jane, jogando ela da ponte do Brooklyn que nem uma certa loirinha. E meu Deus, se isso foi um pedido de ajuda, imagina de desculpas. Enfim, e por conta desse ataque do cadavérico aí, uma porrada de gente foi colocada em perigo, o Peter perdeu o braço direito, a Mary Jane morreu e também vai dar uma infância de merda pro Ben Parker, o filho do Peter com a Mary Jane que ri de tudo. Menos disso aí. Então 12 anos se passam, o Ben já é um adolescente, mora com a tia May, prepara o café da manhã pra ela e, é claro, estuda. Só que já quando ele chega na escola, ele se depara com um valentão chamado Roland. Que pede pra um guri nerd chorar e se mijar, senão ele ia quebrar o braço dele. Mas como o bullying não é legal, o nosso Ben sorrisonho vai pedir pro Rolandinho deixar o menino em paz, que responde perguntando como é que tá a mãe dele, e logo sendo arremessado pra outra sala pela porta pelo Ben. Porque vocês sabem, né? A primeira regra do fundamental é você não fala da mãe. E a segunda regra do fundamental é você não fala da mãe. E por conta desse incidente, adivinha quem tomou bronca? Não foi minha mãe, presta atenção, ô. Foi o Ben, que acabou indo parar na sala do diretor, que revela que essa já era a 4ª vez que ele ia parar lá, e diz que o mundo não precisa do tipo de ajuda dele. E caramba, eu achava que esse tal de Roland aí era um psicopata, mas agora eu tô achando que a escola inteira deve estar cheia desses maníacos. Deixa eu adivinhar, o Carnificina é o professor de filosofia aqui, o Muse de artes... O Chacal de moral e ética? Assim a escola acaba ligando pro Peter, que agora parece o Keanu Reeves, pra ele ir até lá buscar o filho dele. E depois ele revela pro Ben que ele tava na cidade esperando o próximo voo, e que provavelmente ligaram pra ele porque não conseguiram falar com a tia May. Caramba, espero que ela esteja bem. E aí o Ben tenta falar que a tia May sente falta do Peter, mas aí logo é interrompido pelo próprio, que fala que o Ben foi egoísta e que ele teve que implorar pro diretor pra não expulsarem ele. E nisso eles começam uma discussão, com o Ben falando que tava protegendo alguém, o Peter chamando o guri de burro, o Ben falando que não vai ouvir nada de alguém que abandonou eles, que ele e o próprio pai mal se conhecem, e o Peter falando que ele tem que parar com o que esteja rolando com ele e que ele precisa fazer o melhor que ele pode, assim como ele, que também tá tentando. O que não faz muito efeito no menino, que tá praticamente segurando o choro de raiva, e o próprio Peter percebe que talvez ele já esteja tentando ser melhor, com ele dizendo que tentar ajudar às vezes acaba piorando as coisas. E depois dessa conversa super amigável entre pai e filho, o Ben fala que já pode voltar pra casa a pé e deseja um bom voo pro Peter. Só que quando o Ben chega em casa e tenta girar a maçaneta, ele acaba arrancando a porta da frente, e ele nem estranha nem nada. Provavelmente a casa já deve estar podre. Então ele só decide ir dormir, e só vai acordar quando a tia May vai cobrar ele sobre a decoração nova. Pô, eles tiveram sorte que eles não foram roubados. Já no dia seguinte, na detenção, o Ben conhece a Faye Ito, que tava lá porque ela tinha zaralhado um professor babaca e sexista usando tinta no véio, já que, segundo ela, a maioria das pessoas tem medo de fazer a coisa certa. E enquanto tudo isso rolava, o cadavérico tava no covil dele, almoçando, dizendo que não conseguiu realizar alguma coisa por ele não ter a chave, mas que eles iriam continuar procurando, enquanto ele fala com alguém em um tubo. E já o Peter tava no avião, tomando uma dura da tia May pelo celular, já que ele sempre tem alguma desculpa pra não estar presente na vida do Ben, justo em um momento que ele mais precisava de atenção. E já mais tarde, o Ben tava tendo um pesadelo com a mãe dele, pique Carrie é estranha, e por conta disso, ele acaba acordando no teto desesperado. E isso obviamente acaba chamando a atenção da tia May, que ajuda ele a descer e pede pra ele ir até o sótão dar uma olhada em algumas coisas, que ele iria encontrar o que ele precisava. Assim, ele acaba achando um monte de fotos dos pais dele com ele, cartas trocadas entre o Peter e a Mary Jane, e também o uniforme do Homem-Aranha. O que explica as coisas estranhas que estavam acontecendo com o Ben, que deve ter dado um baita livre pro guri por agora ele saber que ele não era mutante. Entretanto, isso não faz ele gostar mais do próprio pai, com ele dizendo que não pode perdoar o Peter depois de ele ter abandonado eles. E a tia May até tenta dizer que não pode criar desculpas pelo que o Peter fez, mas que ainda assim ele era um bom homem. Só que esse papo acaba não colando com o Ben, que acaba dizendo que o pai dele era um banana, uma aberração, que foi comprar cigarro e que por culpa dele, o Ben mal conheceu a própria mãe, tendo dificuldades até pra lembrar dela, e que pra ele, ela era só uma foto. E além disso tudo, o Peter não havia abandonado só eles, mas sim todo mundo. O que a tia May responde que a morte da Mary Jane quebrou o Peter, mas que ainda assim, ele amava o Ben tanto quanto a Mary Jane amava. E já no dia seguinte, a Faye vai falar com o Ben, já que ela havia ficado sabendo pelo boca a boca que tinha sido ele que havia jogado Roland pela porta da sala de aula. E esse ato de justiça deixa ela tão animada que ela pergunta o que ele iria fazer mais tarde e pede o endereço dele, que logo passa. O que é algo que eu não recomendo muito, considerando o tipo de aluno que estuda nessa escola. E logo quando o Ben chega em casa, ele decide que a melhor forma de se preparar para a visita da sua nova amiga é colocando o uniforme do pai
pai na churrasqueira. Afinal, quem não curte um bom traje queimado no finalzinho da tarde, hein? Já que, segundo o Ben, ele decide fazer isso pra não ter nenhuma prova pra Faye de que ele é esquisito como o pai dele, que era o Homem-Aranha. E com isso, ele taca fogo no uniforme. Só que aí eu pergunto a mesma coisa que a Tia May perguntou. Ele tinha mesmo que fazer isso? Tipo, não dava só pra ele... não sei... guardar no sótão de novo? Tá bom, Ben, nós já entendemos que você é um grande fã do Cazuza. Ou vai ver, ele só inventou uma desculpa pra prestar uma homenagem ao seu tio Johnny Storm, que provavelmente deve estar morto nesse universo. Vai pegar, não vai? Mas também, qual é? Que tipo de visita é essa que vai fuxicar até o seu sótão na primeira visita? Boa tarde, eu sou da Controle de Danos e eu recebi uma ordem para olhar a sua garagem em busca de vazamentos da zona negativa. Então, posso dar uma olhada nos teus fundos? Bem que me falaram que era uma escolha ruim de palavras. Bom, voltando, a campainha toca e é um otaku. Ah não, é a Faye mesmo. Ok, desculpa. É uma Otome. Ou como ela é conhecida, a Marcadora. Que diz pro Ben que ela tá vestida assim por causa de onde eles vão. Então ela pergunta pra ele se ele tinha alguma coisa pra vestir, com uma máscara ou coisa do tipo. E o moleque vai correndo todo desesperado pra churrasqueira, rezando pra ter sobrado algo do uniforme. E realmente sobrou, se deparando com um monte de cinzas. Mas pra sorte do piromaníaco aí, a Tia May revela que o Peter sempre tinha mais um uniforme sobrando. Que fica um pouco grande no Ben, mas, né, melhor sobrar do que faltar. Só que ao invés dos dois irem pra um evento de anime ou coisa do tipo, a Faye decide mostrar pro Ben no mercado que ela havia pichado por eles não pagarem plano de saúde pros funcionários. E ela também revela que ela costuma ir pra detenção pra conhecer gente nova. Ok. E aí ela pede ajuda pro Ben pra pichar mais um outro lugar com a premissa de salvar o mundo. E que, segundo ela, até o herói do Ben entendeu as coisas errado, já que você não tem grandes responsabilidades porque você tem grandes poderes. Por mais que o Ben tentasse explicar que o Homem-Aranha não era o herói dele, mesmo usando o cosplay mais perfeito que existe naquele universo. Então a Faye continua e explica que todos eles possuem essa responsabilidade de fazer o certo, e que seria isso que torna eles poderosos, além dos trajes deles, mostrarem que qualquer um pode ser um herói. Só que antes que eles pudessem continuar com esse papo aí, a polícia brota e eles decidem dar no pé, mas não demora muito para eles ficarem encurralados por mais policiais. Assim, o Ben escapa com a Faye de teia. Ué, ele pegou os lançadores também? Ou eles já estavam dentro do uniforme? Enfim, o Ben então explica tudo pra Faye, que o pai dele era o Homem-Aranha original, que ele tem poderes que ele odeia e que tudo isso é culpa do pai dele, que eu não sei se você notou, ele também odeia. E depois de eles darem de cara no outdoor dos Vingadores, a gente fica sabendo que o mundo inteiro agora tá sabendo da volta do Homem-Aranha depois de 12 anos desaparecido, incluindo o Peter e o próprio cadavérico. E já em casa, a Faye comenta com o Ben que a esperança das pessoas voltou depois de ver o Homem-Aranha e que agora eles poderiam ajudar muitas pessoas. Mas o Ben não se sente muito à vontade com tudo isso, falando que ele não é o Homem-Aranha, mas que quando a Faye começa a falar, as coisas parecem fazer mais sentido pra ele. Só que ainda assim, ele não sabe o que fazer. Nisso eles ficam sabendo de uma baita explosão num prédio da Oscorp. Assim a Faye manda o papo falando que aquilo ali não era mais brincadeira e que o Ben sabia o que fazer. Então ele vai lá dar um bizu, enquanto fica repetindo pra si mesmo que aquele era quem ele era. Caramba, que moleque mais influenciável, hein? Não tem nem 2 páginas e o guri já mudou de opinião totalmente sobre quem ele é. Nisso ele vai ajudar um cara que foi pego no meio daquela bagunça, mas logo eles acabam sendo cercados por um bando de servos do cadavérico, que o Ben consegue derrotar aos trancos e barrancos. Só que quando ele chega em casa, ele encontra o Peter, que não parecia estar muito feliz em ver o filho vestido daquela forma. E por conta disso, o Peter vai cobrar a Tia May por ela ter mostrado o traje pro Ben. E eles começam a discutir, com a May falando que já faz muitos anos, e como o garoto tava passando por problemas, ele precisava saber quem ele era. Só que como a Tia May já tava meio puta com tudo aquilo, ela só diz que ela vai no mercado e manda o Peter se resolver com o Ben e ser o pai do moleque, que tá no quarto dele ouvindo tudo que eles estavam falando. Ter família barraqueira em casa de parede fina tem que conviver com a fofoca na sua nuca. Então o Peter vai no quarto do Ben e eles têm uma conversa, ou tentam, já que nenhum dos dois escuta um ao outro. O Peter tenta falar que sabe que o Ben tá confuso, mas que ele não pode seguir nessa vida porque ela acaba sugando cada vez mais de você e afastando todo mundo à sua volta, e o Ben fica respondendo puto da vida que o Peter não liga pra ele, que não é da conta do pai o que ele faz, e que por muito tempo ele sentiu medo de si mesmo, achando até que ele era um monstro, ao mesmo tempo, e que o Peter fica praticamente implorando pro Ben ouvir ele, e que tudo que ele faz é sempre pelo Ben. E eu não sei vocês, mas eu odeio quando fazem esse tipo de coisa em momentos assim, onde é pra ter 2 pessoas com 2 pontos de vista opostos se chocando, discutindo sobre as suas visões de mundo, com cada um tendo pontos de vista válidos sobre as questões um do outro, pra no fim acabar sendo só 2 bonequinhos competindo pra ver quem grita mais alto. Sendo que, poxa vida, é uma baita oportunidade pra fazer esse momento ser aguardado e bem emocionante, com os dois tacando a realidade na cara um do outro. Tipo, imagina que a sua vida é um saco, sua mãe morreu, seu pai é praticamente um desconhecido e tu só tem a sua tia-avó idosa pra te fazer companhia. Aí,
Num dia, você entende o porquê as coisas são do jeito que são, mas você acaba encontrando um pouco de sentido nesse tipo de vida. E bem nesse momento, o seu pai volta e quer tirar aquilo que faz você se sentir minimamente bem consigo mesmo depois de tanto medo de ser diferente. Bem identificável, né? Agora, imagine que você viveu por muitos anos uma vida perigosa, uma vida que ajudou muita gente, mas que também te custou muita gente e também te custou muitas coisas, e que você só largou esse tipo de vida depois de algo muito grave acontecer. Então, anos depois, você vê o seu filho, uma das poucas pessoas que restou pra você, seguindo o mesmo caminho que você já trilhou. Sabe o que eu quero dizer? É um drama estampado, mas que infelizmente não tem a chance de brilhar justo quando mais tinha oportunidade de rolar. Enfim, nisso o Ben grita pro Peter ficar longe dele, e como num passe de mágica, a casa explode e o cadavérico brota enfiando as garras no Peter, que agora ele sabia que era o Homem-Aranha, e ele agradece ao Ben por ter levado eles até o Homem-Aranha e, por consequência, até a chave. E pô, eu acho que o cadavérico é um baita de um parça. O Ben acabou de pedir pro pai ir embora e o mano foi lá e tirou pra ele. Eu quero meu pai! Eu também quero seu pai. Nisso o cadavérico mete o pé e leva o Peter junto. Assim a Fei encontra o Ben no meio da rua chorando pelo pai sequestrado. E por conta disso, eles decidem ir até as indústrias Stark pra pedir ajuda pro Homem de Ferro. Mas como eles não tinham agendado isso com antecedência, eles só conseguem ser expulsos de lá pelos guardas robôs. Mas aí brota a Coração de Ferro, ou só a Riri Williams, que nesse universo é a CEO das indústrias Stark, e ela decide levar eles até o Tony, que tá vivendo em um bunker debaixo de um memorial dos Vingadores. Só que ao invés deles encontrarem com um invencível Homem de Ferro, eles só encontram um velho bêbado chato pra caralho que parece mais um estereótipo da performance do Robert Downey Jr. nos filmes. Mas então o Ben revela que ele era o filho do Peter e começa a chorar pedindo ajuda pra salvar o pai dele. E isso faz o velho aí colaborar um pouco. Nisso o Tony revela alguns esquemas da armadura do cadavérico, mas ele não elabora mais sobre isso até ele encontrar sua pizza. Só que quando ele encontra, ele fala pro pessoal que ele tava curtindo bastante tudo aquilo e diz que eles deveriam alugar um filme e... Amigo, o pai do moleque foi sequestrado. Dá pra tomar uma glicose aí pra essa tua ressaca de extremes e foco. Sério, eu não brinquei quando eu falei que esse Tony era alguém chato. O cara conseguiu fazer a sexta-feira se sentir incomodado com ele. Tem noção disso? O cara é tão, mas tão pé no saco que conseguiu deixar uma IA desconfortável, sabe? Se essa for a visão que o Ultron tem de nós, então eu não julgo ele por querer acabar com a humanidade. Mas isso aqui é muito sério, é sério pra caraca! O que é isso? É como se um gigante tivesse passado uma boiada num espremedor de legume. Isso aí não é sangue de vaca não, gordo. Isso aí é sangue de gnomo. Quem faria isso com a minha pessoa? Cara, eu nem imagino. Talvez... Ih, cacete, fui eu! Enfim, depois desse velho tacarelar nada com nada mais um pouco, ele revela que a tecnologia do cadavérico é tecnologia Stark. Ah, ótimo, já deve vir com uma garrafa de pinga embutida. Só que isso era muito estranho, já que as únicas pessoas capazes de construir aquele tipo de armadura eram o Tony e a Riri. E enquanto o pessoal quebrava a cabeça sobre essa questão, a gente descobre que o Peter tava num tubo no covil do cadavérico, que vinha com uns papos de que mesmo depois de tudo, o Peter era só um moleque se escondendo da dor, mas que ele poderia curá-lo, que nem ele curou as suas crianças, que parecem um monte de Kodama desnutrido. E voltando pra rapaziada, a gente fica sabendo que bem no início das indústrias Stark, haviam dois cientistas que trabalhavam lá, chamados Minka Troy e Ivan Hems, que eram boas pessoas e bastante gentis, chegando até a ensinar algumas coisas pro Tony. Esses cientistas trabalhavam em uma unidade dedicada à medicina envolvendo radiobiologia, que seria a área da ciência dedicada a estudar os efeitos da radiação em seres vivos. Eles desenvolveram algo chamado de a chave, com o propósito de curar as pessoas. Então eles realizaram testes em pessoas que estavam prestes a morrer, as colocando em tubos para testar essas novas maneiras de curar elas. Porém, os experimentos acabaram sendo um completo fracasso, já que as pessoas acabavam saindo corrompidas e raivosas, e os poucos que sobreviviam acabavam murchando e apodrecendo. E além disso tudo, é revelado pra gente que aquelas pessoas nos tubos também acabaram matando a Minka, que acabou de ser ressuscitada, mas ela não parece estar muito feliz com isso não, já que o Ivan usou uma versão da chave que não era pura para trazer ela de volta. E ele explica que no dia em que ela foi morta no experimento, o Howard Stark, o pai do Tony, encerrou o projeto por ser muito perigoso e por não querer mais brincar de Deus. Mas o Ivan, sim. Então ele foi até o cemitério, roubou o cadáver da Minka e preservou ele para trazê-la de volta anos depois. Entretanto, o trabalho dela havia sido confiscado pela SHIELD, o mesmo lugar que Richard e Mary Parker trabalhavam. Eu não tô gostando do rumo que você tá tomando. Mas como a SHIELD queria explorar o poder da chave de restaurar a vida para uso pessoal em armamento de guerra, os Parkers decidiram destruir todas as amostras que haviam sobrado, exceto uma, que havia sido injetada em uma criatura, e que, adivinha? Por favor que não seja uma aranha, por favor que não seja uma aranha, por favor que não seja uma aranha, por favor que não seja uma aranha. Era uma aranha. Droga!
uma aranha que mais tarde acabou sendo manipulada pelo Richard, que injetou o próprio sangue nela para manipular a chave, e que anos depois, essa mesma aranha acabaria por picar o Peter, e que agora, tanto o Peter quanto o Ben tinham essa tal chave correndo pelas veias. Então, eles realmente pegaram um conceito mais nojento, controverso e repudiável criado em Espetacular Homem-Aranha 2, do Peter só ser o Homem-Aranha porque o Richard Parker injetou o próprio sangue na aranha e acharam uma boa ideia usar ele aqui. Já que, o Homem-Aranha ser só um nerd qualquer que ganhou um tapinha nas costas do destino é simples demais. Então, acho que a gente precisa fazer ele ser o Homem-Aranha por causa do sangue do papai espião dele, que foi injetado numa aranha que, coincidentemente, iria picar ele anos depois pra deixar mais coeso, né? Mas por que parar por aí? Por que não colocam logo o Peter abandonando a Tia May pra deixar ela lidar com os problemas sozinha? Ou a morte da Amada, referenciando a morte da Gwen nos quadrinhos? E não só isso, mas também o lance do vilão querer o sangue do Homem-Aranha pra curar alguma doença escrota. Gibizaço! Ah, uma curiosidade. Sabia que essa ideia dos pais do Peter trabalharem pra SHIELD não é algo que surgiu aqui, mas sim no próprio 616? É, bizarro. Bom, voltando pra história. E com o cadavérico sabendo dessa aranha aí, ele pensou que devia haver alguma conexão com o Homem-Aranha. Então ele foi atrás dele para tentar conseguir reverter as mutações que os Parkers haviam feito na aranha. Só que o Homem-Aranha acabou desaparecendo depois daquele dia, e ele só ficou com uma pequena amostra de sangue, que provava que a chave realmente estava na sua corrente sanguínea. Mas como ele havia conseguido capturar o Homem-Aranha, agora eles tinham uma chance de conseguir purificar o sangue dele para tirar o DNA da aranha e fazer a Minka ficar melhor. Ou pelo menos dar um jeito na cara dessa beldade aí. Que fala que o Ivan fez ela se transformar num monstro, então ela tira o Peter do tubo peladão. Mas calma, que pelo menos aqui eles não desenharam nada para deixar a história mais madura e adulta. Valeu, Sara Pichelli. Continuando, a Minka fala que como o Peter tá só o pó, não sobrou muito sangue nele pra conseguir purificar a chave. Só que o Ivan revela que eles ainda haviam mais uma pessoa com a chave no sangue. E nisso a gente fica sabendo que o cadavérico havia seguido a rapaziada e que tinha mandado os Vingadores, que agora eram ciborgues zumbis, atrás do Ben. E eles quase morrem, mas a Riri consegue voltar com a armadura de coração de ferro pra fitar o Capitão América junto do Thor. O Ben consegue prender o Hulk, caramba que ideia forte, hein? E a Faye picha o rosto da Viúva Negra, que grita minha cara, pra logo em seguida ser acertada pelo rosto da estátua dela. Ok, eu admito que eu achei isso engraçado. E... não, calma aí. Então, é isso? A turminha aí ganhou deles numa boa, sem maiores complicações? Eu pensei que os Vingadores fossem, sabe, os heróis mais poderosos da Terra. Pô, eu tô achando que essa formação aí tem que comer mais arroz e feijão, cara. Tão tudo franzino, pálido, caindo aos pedaços. Parece até que tão mortos. Não, pera. E de volta pro Covil do Mal, a gente descobre que a Minka virou uma aranha gigante vermelha. O Kraven pira nessas. E se já não bastasse um novo visual, ela ainda fica sabendo que os vingabuchas do cadavérico não conseguiram pegar o moleque. Então ela chama o Ivan de inútil e diz que ela só precisa do garoto. Nisso a rapaziada que havia recém descoberto que o cadavérico havia usado microchips para controlar os Vingadores, também ficam sabendo que o Peter estava pendurado numa teia gigante feita pela Minka na ponte do Brooklyn. Então o Ben vai pra lá e a primeira coisa que ele fala pra mulher é que ela tá super feia. E ela responde falando que precisava do sangue dele, mas ela acaba sendo atacada por um helicóptero e com isso ela pede para as crianças dela levarem o Ben. O que faz o Peter ficar desesperado, pedindo pra ele ir embora. Só que o Ben diz que tava tudo de boa porque ele dava conta, pra logo em seguida ele tomar um arranhão e perder? Putz, que mico. My boy. E enquanto o Ben é levado, o Peter relembra o dia de quando ele abandonou o filho com a Tia May, com a desculpa de que o cadavérico tava atrás dele e que ficar perto do Ben traria o perigo pra ele também. Afinal, os Vingadores se foram e não tinha mais ninguém que pudesse parar o cadavérico. Então ele acaba pedindo pra May não contar nada pro guri sobre quem o Peter realmente era, porque isso revelaria quem o Ben também era. E assim ele deixa seu filho com um nobre propósito de estar salvando ele. Só que a gente sabe muito bem que tudo isso aí é papo pra Dentinho dormir. Porque qual é a lógica de tu abandonar o seu filho com a sua tia, dando essa falsa ideia de segurança, sendo que o humano que potencialmente pode querer ir atrás dele ainda tá solto por aí? Afinal, ignorar que você tem um problema não faz ele magicamente deixar de existir. E outra, o cadavérico não voltou só porque o Homem-Aranha também tinha supostamente voltado? Então pra que toda essa história de manter distância do filho, sendo que o cadavérico não tinha a menor ideia de quem o Peter era? E já que estamos falando em problema, vamos logo tirar o elefante da sala, que é o Peter estar sem um braço. Veja bem, eu entendo quem olha de primeira e pensa que um cara comum não poderia fazer muita coisa depois disso. Mas aí a gente lembra que o indivíduo em questão é o Peter Benjamin Parker, o mesmo cara que foi salvar a tia do bandido que matou o tio Ben, mesmo estando sem poderes. O sujeito que na adolescência inventou coisas que nem mesmo os maiores cientistas da época conseguiam criar. E mesmo que ele precisasse partir pra ignorância, bem, possibilidades são que não faltam. Afinal, ainda tinha o Tony e a Riri vivos. Vai falar que não dá pra adaptar uma prótese ou uma armadura pro cara lutar. Por mais que eu goste da ideia de que mesmo que o Peter estivesse sem os dois braços, sem as pernas, surdo, cego e com febre, ele conseguiria derrotar o cadavérico e o exército dele na maior moleza. Se você não sair da frente, a sua cabeça vai parar na bunda dele.
O negócio vai feder pro teu lado, hein, criança? Tchutchuco otário. Mas não, vamos deixar só o violador de túmulos e cadáveres à solta por aí pra machucar mais gente inocente, né? E sabe o pior disso tudo? É que quem mais se ferrou com isso foi o próprio Ben. E o Peter, em teoria, fazia tudo aquilo só por ele, já que ele cresceu sem a mãe, com um pai ausente que praticamente tem zero contato com o menino e só tendo como única pessoa próxima da família a sua tia-avó pra cuidar dele. Nossa, que vida boa! E bom, voltando pra história, o Ben tá no covil cadavérico, que tá choramingando que a mulher dele não valoriza o que ele fez por ela, trazendo ela de volta à vida e esse papo de quem dorme no sofá, enquanto ele revela que conseguiu purificar a chave pra restaurar ela, e ainda conseguiu deixar a super força de aranha nessa mistura aí. Então o Ben revela pra ele que ele sabe de toda a história do Ivan com a Minka, que ele havia feito tudo aquilo pra tentar salvar ela, e ele também pergunta se aquele soro poderia salvar o pai dele também, o que não deixa o cadavérico muito feliz, já que o cara é meio mesquinho e não gosta de dividir as coisas. Nisso, um dos servos do cadavérico ataca ele e liberta o Ben dali, que pega a seringa com a chave purificada e mete o pé junto daquele servo. Aí eles fogem, explodem umas bombas, o Ben ajuda aquele servo a não ser mais controlado, desplugando um capo da nuca dele, e eles conseguem sair daquele covil, que infelizmente não era um necrotério, mas sim um navio genérico. Só que ao invés do Ben aproveitar para agradecer por ter sido solto, ele acha que esse é o momento perfeito para se revelar como um completo ingrato, falando que aquele servo nem mesmo tinha um plano para eles fugirem dali. E caralho, Ben, qual é o seu problema? Sério, o carinha aí acabou de arriscar a própria vida pra te salvar e tu retribui tá achando ele de despreparado? É, acho que te julguei mal, hein, Peter. Agora eu entendo porque tu abandonou esse moleque. Boa, Ben. É por culpa de filhos como você que fazem o abandono parental não virar uma opção, mas sim um dever. Assim, antes que o cadavérico pudesse fazer mais alguma coisa, o Homem de Ferro aparece e salva os dois, revelando que ainda tava rolando a maior treta lá na ponte com o pessoal e a Minka. E chegando lá, o Ben reencontra o pai e revela o soro que poderia salvar ele, mas antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, a Dona Aranha aí acaba atacando o pessoal e vai perguntar pro Ben aonde que a chave tava, que o Ben responde dizendo que ele não sabia porque ele havia perdido. Jesus, esse moleque não para de me surpreender negativamente. Nisso a gente descobre que quem havia encontrado a seringa havia sido o servo do cadavérico, que a princípio tenta injetar no Peter, mas ele acaba reparando que aquele servo era meio diferente e pergunta quem ele era. E com isso, o servo responde dizendo que ele já devia saber, chamando o Peter de Tigrão. E que isso, o cara é viúvo. Só que antes de mais nada, o próprio cadavérico brota pedindo a chave pro Peter, que revela que havia injetado no servo, o que não deixa a Minka muito feliz e acaba sobrando até pro cadavérico. Mas antes que ela pudesse ferir as crianças, ela acaba sendo acertado por uma viga de aço desferida por ninguém menos que a Mary Jane. Uau, quem diria? Já o cadavérico, que não tinha curtido muito a ingratidão do mozão, manda todos os servos dele pra cima dela. E com isso a gente tem o reencontro de família, com o Ben revendo a própria mãe depois de muitos anos, e da Mary Jane com o Peter, que pelas leituras da sexta-feira, ele tá indo dessa pra pior. Assim eles param um pouco, e o Peter diz pro Ben que, mesmo aquele sendo um momento assustador, ele sabe que o filho tá pronto pra o que vier, revelando que ele se arrepende muito de ter deixado ele, dizendo que o ama e que eles estavam orgulhosos. Mas então o Sentido Aranha de geral dispara e num último ato heróico, ou maluco, o Peter empurra eles pra fora da ponte pra salvar eles do cadavérico que se explodiu junto dos servos, marcando assim o bingo das maiores críticas que cada franquia dos filmes do Aranha tem. Vilões tirando a própria vida no final? Checado. Alguma plot envolvendo o sangue do Peter e o Richard sendo responsável pela criação do Aranha? Checado. O vilão tendo alguma ligação com o Homem de Ferro? Checado também. E já depois disso, o Ben revela que ele nunca havia conhecido esse lado heróico do próprio pai e que mesmo que tenhamos medo, nós temos que nos impor para fazer a coisa certa, que nós sempre podemos escolher quem nós queremos ser e que nunca é tarde demais para fazermos a diferença. Assim, terminando a história. E essa foi Linhagem de Sangue. Olha, a proposta de uma história focada em algum filho do Homem-Aranha que assumiu o manto dele depois de alguma tragédia envolvendo o mesmo, não é lá muita novidade. A Garota Aranha que o diga. Só que diferente dela, essa história não consegue passar nem metade do que faz os quadrinhos da irmã mais velha do Ben serem melhores. E eu acho que o principal motivo disso é porque essa história é meio crua demais. Já que desde o início dela nós somos apresentados a vários personagens, e o quadrinho consegue realizar a incrível proeza de fazer eles não terem carisma ou profundidade alguma, podendo ser resumidos a só uma característica que define eles. Sem falar que o quadrinho tá repleto de momentos em que o pessoal fala de uma forma caricata, às vezes até meio genérica, dando a impressão de que todo mundo é só uma casca vazia. O próprio Ben, por exemplo, não tem carisma algum, ele tem a personalidade de uma folha de papel A4. Talvez, chutando alto, ele goste de música, porque a Sara Pichelli desenhou ele com fones de ouvido pra dar um pouco mais de profundidade pro guri. Porque, tirando isso, não tem muita coisa pra se comentar dele, e pra mim isso é um baita problema logo de cara.
principalmente se você estiver apresentando o protagonista da sua história. Ele não é um personagem misterioso ou de poucas palavras, ou que tem um passado enigmático, ele só é raso, e isso dificulta muito em fazer quem for ler o quadrinho sentir empatia ou torcer por ele. E já que estamos falando dos personagens, vamos falar um pouco do vilão da história, o Cadavérico. Eu gosto que ele é um vilão totalmente novo, é uma decisão até ousada, considerando que o Homem-Aranha já tem uma baita galeria de vilões mal explorados que poderiam ser mais desenvolvidos, mas por outro lado isso acaba ajudando a dar bastante liberdade pro roteirista na hora de trazer novos ares e até acaba deixando a história mais única, o que acaba não sendo o caso aqui. E isso é bem triste, porque ele tinha bastante potencial ao meu ver, como o lance dele usar cadáveres de inúmeras pessoas, incluindo as cobaias que mataram a mulher dele como servos. É uma ideia bastante aterrorizante que poderia ser bem interessante se fosse dada mais atenção, principalmente considerando que uma história é do Homem-Aranha, que é um personagem tão próximo do povão. Pô, imagina o Cadavérico usando de servo algum ente querido da Faye, ou outras pessoas que eram próximas do Ben ou do Peter, tirando a própria Mary Jane, é claro. Sem contar no lance da Minka meio que assumir a parada toda, também é algo legal, que daria pra ser uma boa reviravolta, na qual o quadrinho faz parecer que ela seja uma vítima, pra no fim, ela se revelasse numa pessoa tão ruim, ou talvez pior que o Cadavérico. Mas do jeito que foi feito, só fez parecer que o Ivan é um bunda mole mesmo. E sem brincadeira, eu acho que os melhores personagens da história inteira são a Tia May e a Coração de Ferro, porque o resto você mal liga, o que pra mim particularmente é um problema enorme, porque se a história não faz eu me importar com nada, então por que eu deveria me importar com a história? Isso sem contar lá pro final, que ainda joga aquela mesma ideia horrível de Tasme 2 envolvendo os pais do Peter e serem responsáveis pela criação da aranha que pica ele. E olha, eu não sei vocês, mas eu sempre acho um saco quando tentam vir com alguma história de que os pais do Peter tinham algum passado mega mirabolante secreto pra tentar tornar eles relevantes, seja fazendo eles serem agentes super espiões da SHIELD ou cientistas que queriam curar o câncer, mas que acabaram sendo mortos. Sendo que não precisa dar um passado de rolês com o Wolverine pra você fazer os pais de alguma pessoa serem relevantes. Só o fato deles serem responsáveis pela criação de um outro ser humano já é algo relevante. Tanto que a ausência dos pais do Peter é um tema que gerou ótimas histórias, como em A Criança Interior, e que, no fim das contas, a maioria dessas histórias acaba tendo uma mensagem bem bonita sobre como o tio Ben e a tia May foram os pais do Peter. O que acaba não sendo o caso aqui, com a história tomando um caminho bem mais simples. Tão simples ao ponto de, muitas vezes, parecer que ela foi feita por alguém que nunca escreveu um quadrinho, ou que estava começando a escrever. E não só por isso, mas um dos motivos que eu acredito também do porquê a história ou os próprios personagens não serem muito convincentes é pelo fato de que os roteiristas do quadrinho não são roteiristas de quadrinho. O J.J. Abrams produz filmes e o filho dele, o Henry, também trabalha com isso. As duas mídias têm similaridades, mas também tem muitas diferenças entre si. E pra alguém que não tá há tanto tempo no meio, isso pode acabar gerando momentos em que os personagens falam ou agem de forma estranha ou caricata, como eu falei aqui. Porém, isso acaba nos levando a uma questão, que é quem realmente escreveu essa história. Porque graças a tudo que a história demonstra, ela realmente parece que foi feita por um iniciante, com diálogos que parecem escritos por alguém que acha que sabe como as pessoas conversam. E independente das obras do J.J. Abrams serem boas ou não, ele sabe escrever pessoas conversando. Então eu acabo acreditando que o Gary Cohen, um dos maiores roteiristas do Aranha e do mundo dos quadrinhos, falou na época que esse quadrinho seria escrito pelo Henry e o pai dele só daria alguns pitacos, mas que o todo seria escrito pelo filho mesmo. E pô, eu fico até com um pouco de pena em tacar pau na possível primeira história dele. Tanto que quando ele foi revelar em vídeo junto com o pai, ele falou que tava muito nervoso. Então eu espero que ele esteja tendo sucesso onde ele estiver trabalhando hoje em dia. Ah é, uma última coisa ruim envolvendo esse quadrinho e que eu não posso ignorar. Quando decidiram começar a promover ele, o pessoal da Marvel teve a ideia genial de postar essa imagem aí, um quadro de teias, só com o hashtag Marvel Comics na legenda. Agora me diz, você vê essa imagem aí e qual é a primeira coisa que você pensa? Essa aranha meio realista, esses tons de azul, os jeitos como as teias são representadas. Se você pensou num crossover com o quarteto, bom chute. Mas a maioria, quando viu isso na época, só pensou uma coisa: Homem-Aranha 4. E, é claro, isso deixou todo mundo na época maluco, achando que ia sair um quadrinho continuando a trilogia do Homem-Aranha do Sam Raimi. E quando eu digo todo mundo, eu digo todo mundo. Até o Alex Ross estava postando arte da trilogia com hashtag por conta desse fuzuê. Mas então os dias foram se passando e eles postaram um 3, depois um 2 e finalmente o número 1 em teias, revelando que na verdade não era nada disso, e sim uma história original do J.J. Abrams com o filho dele. Talvez um pouco de expectativa demais por parte dos fãs? Talvez, mas seja honesto. Quem é o louco que começa uma contagem regressiva pelo número 4? Não foi pelo 10, não foi pelo 5 ou pelo 3, mas pelo 4. Sério, quem diabos teve essa ideia de mau caráter desesperado pra tentar atrair público pra essa jossa? Você teve dedo nisso, né, Sebuski? Enfim, no geral, Linhagem de Sangue é uma história meio rasa e sem graça, que te deixa com gosto ruim na boca. Nada muito grave, mas também não é algo agradável. Bom,
A próxima história é Pecados Relembrados e... Ô Guerra, vem cá, fala pra mim, só um segundinho. Tu é masoquista ou alguma coisa do tipo? Tu gosta de se torturar falando dessas merdas aí? Tassinari? Do canal da Ciranha? Não, pera aí, o pessoal já te conhece. O que tu tá fazendo aqui? Não, eu tô tentando botar um pouco de juízo na tua cabeça, porque se eu não me engano, da última vez tu não perdeu tua casa falando de histórias ruins? É, perdi, mas dessa vez é diferente. E... espera aí. Você não tá aqui nessa transição só pra falar mal dos filmes de Star Wars feitos pelo J.J. Abrams, né? Não, que isso, claro que não. Ok. Bom, continuando, essa história... Eu só acho engraçado que esse infeliz miserável resolveu transformar o Luke Skywalker num belo de um perdedor e fez ele ficar choramingando pelo resto da vida dele isolado numa ilha porque ele teve um lapso de julgamento. Sabia. Conheço a figura? Onde é que eu tava? Bom, continuando, agora nós temos a sequência da polêmica história Pecados Pretéritos, que é Pecados Relembrados, um quadrinho tão bom que eu já vi gente cortando a própria mão por causa dele. Quem está rindo agora? E sem mais enrolação, vamos pra história, que já começa com os dois pés na porta, com o Peter e a Mary Jane recebendo uma ligação de um médico em Paris, revelando que a Sarah havia tentado tirar a própria vida, mas não vai julgar ela. Porque, pô, imagina você ter que carregar o fardo do seu pai ser o Norman Osborn, o Duende Verde. Ou era isso ou se afundar nas drogas. Não, pera. Enfim, e como o Peter é um dos apoiadores do Setembro Amarelo, ele decide viajar até Paris de última hora pra prestar apoio à filha da sua ex-finada amada. Afinal, o nome dele tava no número de emergência, ele devia isso a ela. E por conta disso, ele fala pra Mary Jane que ele vai sozinho. Provavelmente ele deve estar meio inseguro por conta do segredo que a Mary Jane guardou dele na história passada. Mas o Peter é um cara responsável, então não tem por que se preocupar. Nisso ele aguenta uma mulher que não parava de falar no avião e o marido dela, que dá um conselho pro Peter falar com firmeza que tudo iria ficar bem. E que se isso não funcionasse, era só sacar um monte de grana do bolso, recomendando pra ele um hotel enquanto dava um exemplo de como se portar. E já na França, o Peter decide seguir um conselho do cara de se hospedar num tal Hotel Marguerite. Só que ao invés dele parar em um hotel com foco em um único sabor de pizza, ele descobre que o Hotel Marguerite significava outro tipo de hospedagem, do tipo que troca o H pelo M. E quando o Peter finalmente consegue chegar no hospital, ele vai conversar com o médico responsável, e assim ele explica toda a sua conexão com a Sarah, de que ele era um amigo da falecida mãe dela, de que o pai dela é um sociopata que tá preso, que ela nasceu na França, e que anos depois ela e o irmão foram de encontro com ele, com o Gabriel, o irmão da Sarah, ficando desaparecido, e o Peter salvando a vida dela, criando um laço entre eles, com o Peter falando que se ela precisasse dele, ele estaria ali por ela. Ah, sem contar que a guria também tem uma condição bizarra que faz ela envelhecer super rápido. Então depois do médico ouvir o drama familiar mais doido que já cruzaram seus ouvidos, ele fala pro Peter que a Sarah tava liberada pra ir. Assim, o Peter vai trocar uma ideia com ela, que explica que ela teve uma dor de cabeça e tinha tomado os remédios errados, o que faz o Peter achar que esse papinho aí não era lá muito verdadeiro, já que tinha encontrado ela desmaiada no chão do banheiro com um frasco de remédios vazio. Então, o que ele deveria achar? Que o Homem Hídrico invadiu o banheiro e fez ela escorregar e virar o frasco inteiro goela abaixo? E nisso a Sarah conta pro Peter um pouco mais sobre a sua condição, chegando até a fazer uma comparação com os aspargos, que crescem tão, mas tão rápido, que os fazendeiros até conseguem ouvir eles crescendo. Só que agora, imagina você ter que ouvir esse som de algo crescendo, se esticando e quebrando toda a santa hora. Pois é, a Sarah infelizmente sofre essa realidade por conta do seu metabolismo acelerado, então ela acaba sempre ouvindo esse som vindo do próprio corpo, desde o momento em que ela acorda até a hora em que ela vai dormir. E é claro, isso acaba gerando muitas dores de cabeça, e a única solução para conseguir sentir um pouco de alívio para esse incômodo é quando ela sente um pino de pílulas, que, de novo, por conta do seu metabolismo acelerado, ela acaba nem sentindo o efeito do remédio, assim explicando pro Peter de uma vez por todas que ela não tentou fazer cosplay de Kraven o Caçador. Então depois desse papo de abrir a mente, o Peter fala que ele não sabia que a Sarah passava por tudo isso, e que na verdade ele queria ajudar, só que ele não sabia quase nada sobre a garota, nem coisas básicas como a comida preferida ou a cor favorita da Sarah, que responde pro Homem-Aranha Azul, e... ah, malandro! E com isso eles decidem recomeçar do início, com o Peter pedindo pra Sarah mostrar Paris pra ele, pra assim eles começarem a confiar um pouco mais um no outro. Então eles saem de lá e vão pra casa da Sarah, ou melhor, pra mansão dela, enquanto algum mano nada suspeito espia os dois. Ah, provavelmente é só o Nick
Fury sendo um esquisitão mesmo. E já do lado de dentro, a Sarah fala pro Peter dar uma olhada no lugar, mas ele diz que ele precisava ir e que era melhor deixar pra amanhã. E a Sarah pergunta se ele não iria dormir ali, já que afinal ele mesmo disse que queria passar mais tempo com ela. O que o Peter responde dizendo que ele não sabe se era muito certo ele ficar ali sozinho com a Sarah. Só que por conta dessa fala, a Sarah acha que tudo que o Peter falou era mentira e faz cara de cachorro pidão. E como o Peter não sabe formular uma explicação simples pra guria do porquê não pega bem ele ficar lá, ele acaba tendo que passar uma noite naquela mansão nada assustadora do Norman. Então ele se arruma e vai desejar boa noite pra Sarah, que tá indo dormir abraçada com um ursinho de pelúcia. Oh, olhando assim, nem parece que ela é treinada pra matar, né? E ela comenta que já tá se sentindo bem melhor só pelo Peter estar ali, o que deve ser um bom sinal, certo? Então depois disso, o Peter aproveita pra ligar pra Mary Jane pra explicar que o lance com a Sarah havia sido um mal entendido, e com isso ela pergunta se ele já iria voltar pra casa. Mas o Peter fala que ele iria ficar por mais alguns dias, pra ter certeza de que a Sarah iria ficar bem. O que a Mary Jane entende, e ela pergunta em qual quarto do hotel o Peter estava hospedado, que responde mentindo que ele não estava encontrando o papel que estava escrito, e que ele também não teve muito tempo de olhar o hotel, ou Paris mesmo. E já no fim da ligação, a Mary Jane pergunta se estava tudo bem com o Peter, que responde dizendo que sim, e com isso, eles se despedem, deixando o Peter se sentindo um merda por ele ter mentido pra Mary Jane, e com ele pensando em ligar de volta pra explicar que ele havia se atrapalhado um pouco, e que na verdade ele não estava no hotel, mas sim dormindo sozinho na mesma casa da garota que era idêntica à sua ex-namorada morta, e que, a propósito, também não tinha tranca nas portas dos quartos. Então depois dessa reflexão, o Peter decide ir pegar um ar e, sei lá, comer uns croissants no caminho. E enquanto isso, a Sarah, que tinha ouvido toda a conversa no telefone, vai no banheiro pegar aquelas pílulas e tenta se convencer de que ela não precisava delas, pra logo em seguida, ela começar a agir como outra pessoa, com ela falando pra si mesma pra calar a boca e tomar os remédios, dizendo que ela precisava deles e que eles nunca deixariam ela mal. Ah, deve ser de família ser meio louco. Só que louco mesmo é o que rolou com o Peter nessa volta que ele deu, já que ele acaba vendo uma mulher pedindo pra um cara se afastar, e ele decide ajudar atacando o suposto bandido. Só que a mulher revela que na verdade ela estava flertando com o irmão do sujeito e que só agora ele havia demonstrado interesse nela. Nisso ela bate no Aranha e vai embora com o cara, que acaba agradecendo o Homem-Aranha pela força. A França é bizarra. Só que não para por aí, já que depois o Peter acaba quebrando uma das gárgulas de um prédio enquanto se balançava. E então as pessoas que estavam passando por ali ficam putas e jogam um monte de merda aleatória nele, como latas, copos, um tênis e, pasmem, um repolho. Tipo, todos os outros itens eu entendo, já que são coisas que as pessoas geralmente carregam, mas me diz, quem diabos anda pelas ruas de Paris com um repolho inteiro no bolso? Ah, vai ver, o Gambit trocou o baralho por algo mais natural. E se já não bastasse isso, o Aranha ainda acaba virando notícia no dia seguinte, com a própria Sarah comentando que o Peter devia perder uns quilinhos pra não quebrar mais nada. Palavras fortes vindas de alguém cuja mãe tinha um pescoço tão frágil. Então depois disso aí, a Sarah vai falar com alguém no telefone pra dizer que tava tudo indo conforme planejado e que se eles tivessem sorte, talvez ninguém tivesse que morrer. Já um tempo depois, o Peter tá refletindo sobre o fato dele estar numa das casas do Duende Verde e que se o Norman ficasse sabendo disso, ele ficaria doido. Ah, mas ele já é maluco mesmo, então sem estresse. E enquanto Peter pensava sobre isso, ele admirava uma estátua de uma mulher segurando uma esfera de vidro, quase como um globo e... espera aí. Por que diabos o Norman teria algo desse tipo na casa dele que fica distante de tudo e todos? Afinal, ele nunca foi um cara muito chegado em arte, a não ser que... Então, não eram só boatos? O Duende Verde e o Mistério... realmente foram um casal às escondidas? Eu me pergunto se o Gabriel e a Sarah chegaram a conhecer a madrasta deles. E sabe, é até meio engraçado pensar que essa piada do Duende e do Mistério teria um caso, de certa forma se tornou canônica no novo universo Ultimate. Mas olhando agora para esse recém-descoberto elo perdido, nós também podemos bater o martelo que Duentério é canônico pro 616. Eu vou ser franca com você, não podemos nos casar de jeito nenhum. Por que não? Em primeiro lugar, eu não sou loura natural. Isso não importa. Eu fumo o tempo inteiro. Eu não ligo. Eu tenho um passado horroroso, eu tô vivendo há 3 anos como saxofonista, Eu te perdoo. Eu não posso ter filhos. Podemos adotar. Ah, você não entende, Osgood. Eu sou homem. Ora, ninguém é perfeito. Enfim, e no meio das reflexões, o Peter se lembra do quanto que o Harry sofreu tendo o Norman como pai, que simplesmente sentia mais orgulho do Peter do que pelo próprio filho, e que essa busca do Harry pelo amor do pai acabou levando ele ao uso de drogas, até o momento em que isso já não fosse mais o bastante e ele acabasse usando o soro do Duende, pra tentar fazer ele superar as suas dores e se tornar como seu pai. Só que, no fim, ele acabou morrendo tentando ser alguém que ele odiava. Então, por conta disso, o Peter tentaria evitar que a mesma tragédia ocorresse com a Sarah, sendo pra ela o irmão que ele nunca pôde ser pro Harry. Por mais que ele tenha sido sim um irmão pro Harry até a morte dele. Ou tu vai me dizer que alguém que sempre preza e luta pelo seu bem-estar não é um irmão? Oi, amigo. Como é que tá?
Tá difícil. E nisso a Sarah brota e ela comenta que aquele lugar era um dos favoritos do Norman, apesar dele só ir visitar eles quando podia, contando também que ela e o Gabriel sempre deixavam as babás e os empregados malucos, com uma das empregadas, a Mary, realmente indo parar em um manicômio. E pô, não era à toa, se liga só no tipo de brincadeira sadia que os dois faziam com os coitados. Então fica ligado, se tu tiver desempregado e ver algum anúncio de procura por babá pra cuidar de 2 crianças sozinhas numa mansão no meio de Paris, recuse, por mais que isso daria um baita filme de terror. Caramba, mas por que você ainda tá chorando, hein? Eu já te dei papinha, já te coloquei pra votar, já troquei essa fralda. Me diz, o que você quer? Vingança! Continuando, e depois do Gabriel e a Sarah terem espantado todo mundo, eles acabaram ficando só os dois. E agora com o Gabriel desaparecido, essa era a primeira vez em que eles estavam realmente separados, com a Sarah dizendo que pelo menos ela tinha o Peter, que responde que ela não iria perdê-lo. Diferente do foco dos olhos dele, que tá um pra cada lado. E já que ela tá comentando sobre o passado, a Sarah aproveita pra contar como era a relação dela e do Gabriel com o Norman, dizendo que ele sempre arranjava tempo pra eles, às vezes querendo ver os dois, e outras vezes só um deles, gerando bastante medo neles quando eles tentavam se impor. Sem falar no tanto de manipulação que esse filho da mãe fez com os dois pra se passar de bom samaritano por ter adotado eles e criado toda uma história do Peter ter abandonado os dois depois da morte da Gwen, motivando eles a vingarem ela. Matando o Homem-Aranha, claro. E depois disso, a Sarah e o Peter decidem dar uma volta por Paris, mas não antes da Sarah surtar mais uma vez, chamando a si mesma de idiota e falando que o Peter não amava ela, e sim a mãe dela. O que ela responde dizendo que isso é o que a gente vai ver. Deus, espero que não. Enquanto isso, em uma casa mais sã, a Mary Jane estava desabafando com a Tia May sobre ela estar com a impressão de que ela iria perder o Peter para a memória da Gwen, e que ele poderia estar em perigo, principalmente pelo marido dela estar sozinho na França com uma garota cheia de problemas, que é a cara da ex dele que ele tanto amou. E com isso em mente, ela decide viajar até Paris para ajudar o Peter, que nesse momento estava tomando um cafezinho com a Sarah, que acabou de receber um cara dando em cima dela. Eu gostaria de relembrar a todos vocês que tanto a Sarah quanto o Gabriel, por conta do envelhecimento acelerado, eles meio que têm tipo 1/3 da idade que eles aparentam ter. Então, se esse sujeito aí pensou que ele tava se oferecendo pra ir no encontro com uma mulher de uns 20 anos, bom, na realidade ele tava mais perto de ir pra cadeia. E olha, 2 estranhos vigiando eles mais uma vez. Então, depois da Sarah comentar que os franceses eram bem mais atirados que os americanos, eles decidem continuar o passeio, com o Peter esperando que tenha lugares melhores que o banheiro público com papel higiênico rosa que eles visitaram. Mas que drogas de roteiro turístico é esse que eles estão seguindo? Ah, relaxa, fica pior. Porque eles acabam visitando mais alguns outros cantos exóticos de Paris, como um lugar onde um brother chamado Philippe Gaston Bourvier morreu e o metrô da cidade, que segundo Peter, não é um dos buracos mais cheirosos do mundo. Oi. E lá a Sarah mete uma desculpa pro Peter e vai encontrar com uns caras mal encarados pra pegar mais remédio pras dores de cabeça dela. Só que os truta aí vão cobrar uma dívida do Gabriel com ela e assim eles acabam saindo na porrada. Que o Peter fica sabendo pela muvuca que tava rolando e acaba encontrando a Sarah deitando geral no soco. Com isso eles metem um pé de lá e entram no trem, onde a Sarah explica que na verdade aqueles caras estavam tentando roubar a cesta de piquenique deles. Ah, claro, você não lembra de ter visto o Zé Colmeia e o Catatal organizando o esquema? E se já não bastasse esse papo esquisito da Sarah, ela começa a ter uma alucinação dos passageiros jogando a autoestima dela pras cucuias. E por causa disso, ela acaba pedindo pro Peter pra eles descerem, já que ela não tava gostando do jeito que uma menininha tava olhando pra eles. Afinal, vai que a garotinha pergunta se tem joguinho no celular deles, né? Então a Sarah leva o Peter pra almoçar em um lugar bem tranquilo, talvez tranquilo até demais, considerando que é a droga de um cemitério. Entretanto, esse não é um cemitério qualquer, pois como a Sarah diz, é ali onde estão enterrados os corpos de Abelardo e Heloísa, que se você, assim como eu, não conhecia, saiba que eles viveram uma das histórias de romance mais trágicas e famosas do mundo, na qual Abelardo, que era um professor de filosofia com 40 anos, se apaixona pela estudiosa Heloísa, de 23 anos. Nisso, Heloísa acaba engravidando e é mandada para casa da irmã de Abelardo, para evitar maiores polêmicas. E para resolver isso, o tio e tutor de Heloísa, Fulberto, que era um cônego, sugere que eles se casem às escondidas, já que não pegava bem na época ter um grande pensador se relacionando. É, como se esse fosse o maior problema, né? Só que quando eles se casam, o tio da moça começa a espalhar a notícia pra todos os cantos, pra limpar a própria reputação. E isso acaba fazendo o Abelardo mandar a Heloísa pra um convento, pra assim o casal não ter mais problemas. E pra vocês terem uma noção do drama, o tio da Heloísa acaba achando que o Abelardo tava tentando se livrar da sobrinha dele. Então ele simplesmente decide ir lá e cortar fora
o pincel do cara. O que, depois disso, acabou resultando nos dois sofrendo perseguições religiosas até suas respectivas mortes. E depois dessa aula sobre cultura francesa, o Peter pergunta se ele deveria se preocupar com essa obsessão da Sarah pela morte, que responde explicando que ela tem esse interesse por conta do fato de que um dia todo mundo vai morrer e pela sua condição, que vai fazer ela morrer muito antes da hora, fazendo com que, muito em breve, o Peter tenha que ir visitar o túmulo dela. Vixe, o clima pesou legal agora, né? E bem... Parece que a análise já terminou. Vamos dar uma olhada. Eu tenho que me livrar disso agora. Ai, ai, que noite boa pra um rapaz de 70 anos como eu roubar um banco, né? Ai, minhas costas. Desculpa! Cara, não é possível que vai terminar desse jeito. Tem que ter algum jeito de tirar essa coisa. Mas como?
aquele ensino não era brincadeira. Que dor de cabeça. Ei, espera aí. Eu conheço esse lugar. É o meu primeiro cenário. Ou pelo menos uma parte dele. Já pode deixar aí nos comentários se esse lugar fez parte da sua infância. Que esquisito. Até parece algo saído de dentro da sua cabeça. Você. Nós. E... Nós! Não, calma aí, filho. Tu errou, tô falando no plural. Era pra você falar eu só tô vendo um de você aqui. Ai. Pô, te cortei, né? Foi mal. Sem problema. Nós já estamos acostumados com seu senso de humor. Afinal, estamos na sua mente. Deu pra notar. Mas eu podia jurar que meu antigo quarto era menos... emo. Sim. E também não tinha um simbionte alienígena controlando meu corpo! Sabemos que pode parecer aterrorizante, mas acredite, nossas intenções não têm como foco o seu mal. Na verdade, é muito pelo contrário. Não, claro, porque é algo super do bem usar o corpo de outras pessoas sem o consentimento delas, né? Eu devia saber, desde quando me entregar aquele traje, que você podia... não ser só um simples uniforme? Mas isso não faz o menor sentido! Porque eu nunca pensei que você poderia ser um simbionte? Porque eu nunca consegui juntar as peças antes? Porque nós não deixamos você juntar as peças. O quê? Desde o início, nós sabíamos que você era um hospedeiro adequado para nós. Suas habilidades, sua mente... Você tinha tudo o que precisávamos para termos uma união estável e duradoura, na qual nós iríamos te retribuir, te ajudando na criação dos seus vídeos. Porém, você já tinha uma visão estabelecida sobre a nossa espécie. Então, não nos deixou escolha, a não ser impedir que seu cérebro juntasse as informações e que deixasse passar a explicação que melhor nos servisse. Isso aqui não é um simbionte não, né? O quê? Não. Eu juro pela minha mãe que não é isso, não. Que? Não, esquece isso, imagina. Entretanto, por mais que nossos esforços fossem grandes para impedir que sua mente soubesse da verdade sobre nós, o seu subconsciente parecia resistir e tentava, mais do que tudo, encontrar uma forma de se comunicar com o seu eu consciente. Meu Deus! Então... todas as vezes que eu tava cansado, era porque você tava querendo agilizar o meu trabalho? Tipo num lance meio ruptura? Exatamente. Vimos que você demorava para lançar vídeos novos. Então, nós fizemos você gravar os vídeos que você queria nos seus momentos de descanso, para ajudar a otimizar a produção deles. Ajudou tanto ao ponto de eu ficar tão cansado que me fez virar um alvo fácil para ir parar em um caixão e quase dessa pra melhor, né? A verdade é que a única coisa que você tem feito mesmo é acabar com a minha vitalidade. Que nem um veneno! Você está confuso. Nós nunca deixaremos você morrer. Só estamos tentando te ajudar a ter uma vida melhor. Uma vida melhor? Manipulando os meus pensamentos? Controlando o meu corpo? Tomando controle dos meus vídeos? Do meu canal? Pense bem. Se nós nos uníssemos completamente, você poderia tirar esse fardo de ter que fazer todos aqueles vídeos. Você poderia ter um emprego normal, focar em algo mais importante, mais produtivo, ter uma vida normal, só sua, para viver sem mais uma responsabilidade nas costas. E se eu não quiser isso? Nós conhecemos você, Lucas Guerra. Estamos enraizados na sua mente e alma. Nós sabemos bem o que você quer. A propósito, está com sede? Claro, obrigado. Agora, a verdadeira questão aqui é... você realmente sabe o que você quer? Espera aí, esse gosto é meio diferente. Eca! Tá legal, já chega. Foi muito legal ser feito de fantoche e tal, mas eu vou querer a separação total de bens. Por favor, você está entendendo tudo errado.
Quando nos encontramos pela primeira vez, nós tínhamos certeza que você era exatamente o que precisávamos e também que éramos o que você carecia. Você não vê? Somos perfeitos juntos. Vixe, foi mal aí, colega, mas eu não acredito nessa parada de amor à primeira vista. Acabou. Ei! Nós sabemos muito bem que ainda não acabou. Afinal, nós paramos no meio da história. Como eu dizia, depois desse papo de adolescente apaixonada pela morte, a Sarah sai por um momento para atender uma ligação que avisa pra ela que a Mary Jane estava em Paris. E que nesse momento, inclusive, ela estava sofrendo para descobrir como iria encontrar o Peter, mas ela acaba encontrando um cara chamado Luke Beldron, que falava a língua dela e dizia que podia ajudar a Mary Jane a encontrar o seu marido, que acaba aceitando a ajuda. E, sabe, eu entendo a preocupação e tal, mas sério mesmo que a Mary Jane não suspeitou nem um pouco de que isso poderia ser um golpe para turista desesperado? E aí? Pra onde quer ir? Agora, voltando pra Sarah, quando ela termina a ligação e volta até o Peter, eles acabam sendo atacados por um sniper que tava mirando neles. Com isso, o Peter tenta ir atrás do atirador, mas quem acaba encontrando ele mesmo é a Sarah, que eu acho que não poupou o sujeito pra contar a história. E depois da poeira baixar, o Peter vai confrontar a Sarah sobre quem poderia ser o cara que atirou nela e por que ele teria feito isso. Só que a garota faz pouco caso, dizendo que eles só estavam tentando assustar ela e que na verdade aquilo não passava de um mal entendido. Sarah, eu vou relevar que você é jovem e eu vou te explicar. Um mal entendido é quando você, ao invés de comprar 3 empadas, você se confunde e compra 13. Não quando você sofre uma clara tentativa de assassinato! Mas depois do Peter pressionar a Sarah um pouco mais, ela acaba explicando a situação toda. Ela conta que como ela e o Gabriel eram ignorados pelos empregados na mansão, eles acabavam ficando muito entediados. Então, numa noite, eles resolveram sair escondidos e acabaram topando com o Bruce, que era um chefe de gangue envolvido com contrabando, tráfico de drogas e outras paradas, que acabou aceitando os dois depois deles sentarem a porrada nos colegas dele. Assim, o Gabriel e a Sarah começaram a trabalhar pra ele, entregando pacotes misteriosos e recebendo muito bem por isso, tanto que era assim que eles conseguiam pagar pelos remédios para dores de cabeça deles. Mas há menos de um ano atrás, tanto o Bruce quanto a sua gangue desapareceram, e quem assumiu que havia arrestado os negócios foi um tal de Monsieur Duprez, que supostamente tinha ligações com a Mão Negra, não o vilão do Lanterna Verde, a máfia mesmo. E infelizmente, a Sarah e o Gabriel tiveram que continuar trabalhando agora pro Duprez, até para conseguir pagar pelos remédios. Mas então o Gabriel teve uma ideia de conseguir fazer eles saírem do negócio, que era basicamente pegar uma entrega das grandes, vender e ficar com a grana pra eles. O que era algo que a Sarah não concordou, mas que ele fez do mesmo jeito. E agora que o Gabriel tinha desaparecido, a bomba tinha caído no colo da Sarah, que simplesmente somava a quantia de mais de 1 milhão de euros. E ei, isso é bastante dinheiro, dá pra comprar uns 3 bombons em um aeroporto. Então, resumidamente, agora a Mão Negra tava atrás da Sarah pra tentar saber onde o Gabriel tava, pra eles encontrarem o dinheiro e depois apagarem o coitado. Inclusive, o Peter perguntou pra Sarah se ela havia tido notícias do seu irmão e se ela sabia onde estaria o dinheiro ou as drogas do pacote. Só que aí a Sarah fica puta dizendo que aquilo não fazia diferença, já que o Peter só tinha ido ver ela por pena e que ela tomou conta do Gabriel e da casa sozinha por anos e que por conta disso ela não precisava de ninguém. E com isso, o Peter tenta consolar a Sarah, explicando que ele não deixaria ela pra resolver as coisas sozinha e que ela era muito especial pra ele, e tenta falar que ele amava ela como uma irmã. Só que a Sarah, que já devia estar esperando pelo mínimo sinal de afeto vindo pelo Peter, entende a parada toda errada e nos proporciona esse painel aí, que de brinde ainda tem a Mary Jane, que havia recém chegado na casa da Sarah, chocada, tanto quanto nós, em ver essa nojeira aí. E se já não bastasse essa tosqueira, as coisas ainda vão de mal a pior, com a cena virando algo digno de um novelão dos mais escrachados. Tem o painel maldito aí, tem os personagens chamando uns aos outros, tipo Sarah, Peter, MJ, Fiona! Mãe! Harold! o Peter falando que não é o que parece, a Sarah tomando um eu só te amo como irmã, e a Mary Jane ouvindo a explicação do Peter, que acaba mais atrapalhando do que ajudando a limpar a barra do cara, já que a Mary Jane pergunta se ela poderia ajudar de alguma forma, e fica sabendo que não podia, por ser muito perigoso. Então ela pede a chave do hotel do Peter em que ele estava hospedado, pra ela esperar até tudo se acertar, o que é claro que o Peter não tem, porque ele tinha ficado na casa da Sarah. E falando nela, sério, eu não consigo parar de pensar no quão torta das ideias essa garota é. Não só por ela ter interesse em um homem muito bem casado, mas também porque não há muito tempo atrás, a Sarah achava que o Peter era o seu pai biológico. Sem falar na questão da idade, que como a própria Mary Jane fala, a Sarah, apesar da aparência, é só uma criança. E mesmo assim, o pessoal que fez essa jossa achou uma ótima ideia colocar o Homem-Aranha beijando ela na capa do quadrinho. Alô?
Ah, é o John Byrne. Ele quer as ideias dele de volta! Oxi. Então, se eles queriam superar o quadrinho anterior em questão de ato repudiável, bem, então eu acho que eles conseguiram! Você devia se envergonhar! Doente! Enfim, e depois desse barraco e da Sarah revelar que a Mary Jane estragou o plano dela de fazer o Peter se apaixonar por ela, a gente descobre que o Gabriel voltou e que a Sarah tava cuidando dele em segredo. E além disso, ele ainda tá com alguns problemas de memória, como no fim de Pecados Pretéritos, e que por conta do seu estado atual, ele acaba não reconhecendo a Sarah e acaba atacando ela. Agora, como que a Sarah conseguiu se reencontrar com o irmão desmemoriado, levar ele de volta pra Paris e ainda esconder ele do Peter enquanto ele ficava lá... eu não faço a mínima ideia. E como ela já não aguentava mais ser perseguida e ver o Gabriel naquela situação pela falta dos remédios, ela decide ir até o Duprez para acertar as contas. Então ela acaba saindo e deixando o Peter, com um reflexo horroroso, preocupado com seu paradeiro. Mas antes ele decide ir investigar um cara suspeito que já havia sido pego espionando a casa algumas vezes. E com isso, o mano aí se revela um agente da Interpol, chamado Inspetor Benoit, que pede pro Homem-Aranha acompanhar ele, pois ele tinha informações úteis sobre a Sarah. E enquanto tudo isso rolava, a Mary Jane tinha ido jantar com aquele mesmo cara que ajudou ela a chegar na casa da Sarah, o que ela acha que com certeza não era algo muito certo a se fazer. Afinal, ela tinha viajado pra lá pra ajudar o Peter, um dos poucos homens que prestavam no mundo, segundo ela, tá? E pensa que talvez ela tenha sido muito dura com ele e com a Sarah. Então, depois de vomitar no terno do cara, ela fala que vai no banheiro e mete o pé de lá pela janela, algo que, segundo ela não fazia desde a faculdade. Pô, deve ter sido o maior barato estudar com essa turminha, hein? O Scott tá aí? Ah, então, olha, ele acabou de sair. Assim ela decide voltar pra pedir desculpas pro pessoal e também pra limpar os tapados depois de pisar em bosta de cachorro. Entretanto, ela só acaba encontrando o Gabriel, recém-libertado, que achava que a Mary Jane havia feito algo com a irmã dele. E caralho, por que todo mundo nesse quadrinho tá com os olhos bugados? Bom, vai ver a representação da dor dos leitores que teriam queimado suas próprias córneas depois de lerem essa história. Onde é que eu tava? Ah, sim. O Gabriel acaba perseguindo a Mary Jane, mas antes que ele fizesse qualquer coisa, ele acaba enxergando ela como a própria Sarah e dizendo que ia proteger ela. Tá, agora eu não sei se o Gabriel realmente tá com problema de memória ou de visão pra confundir uma ruiva com uma loira. E já no escritório da Interpol em Paris, o Homem-Aranha, além de descobrir que a Interpol tem um arquivo sobre ele também troca informações com o Benoit sobre a Sarah e o Gabriel, com direito ao Peter achando uma foto da Gwen junto dos dois após o parto. O que, levando em conta os quadrinhos mais recentes, a gente pode considerar essa imagem como puro Photoshop. Assim, o Peter explica todo o lance dos gêmeos com o Duprez e as suas condições, e o Benoit diz que apesar de eles serem apenas crianças, eles infringiram a lei e ajudaram a financiar os negócios de um terrorista, e que por conta disso, eles precisavam ser presos. O que o Peter responde dizendo que se ele tava lá pra dar informação do paradeiro da Sarah pra prender ela, então ele era inútil porque ele também não sabia onde ela tava. Já o Benoit acha que ela devia estar indo atrás do próprio Duprez pra acabar com tudo, mas que ela não conseguiria chegar perto dele por conta da fortaleza que o cara tava, que tinha muros de 6 metros de altura, um exército fortemente armado vigiando 24 horas por dia, câmeras de segurança e vidro blindado. O que se prova totalmente inútil porque ela passa por tudo isso numa boa. O Homem-Aranha dá a ideia pro camarada aí de que caso a Sarah ajude eles a prender o Duprez, eles limpem a ficha dela e a coloquem pra trabalhar na Interpol, o que é algo que o Benoit diz que pode ser uma possibilidade. Mas antes que eles pudessem discutir os benefícios e vale-refeição, um cara chega pra informar que eles haviam encontrado a Mary Jane, que tava sendo vigiada por ser mulher do Peter, já que ele tava andando pra cima e pra baixo com a Sarah. E o sujeito continua dizendo também que encontraram ela na casa da Sarah, junto de mais alguém que eles não conseguiram identificar. Então Peter junta as peças, descobre que só podia ser o Gabriel que tava sendo escondido esse tempo todo e mete o pé de lá pra ir ajudar a Mary Jane. Eu gosto como o Benoit só pergunta, e a Sarah? E o Peter só age tipo, vixe, dá seus pulos aí, mano, minha mulher precisa de mim. Nosso herói, senhoras e senhores. Então Peter chega lá, confronta o Gabriel e tira a Mary Jane de lá, o que acaba fazendo o Gabriel, confuso, só ir embora voando triste no seu planador. E já com a Mary Jane a salvo, o Aranha vai até a Sarah, que estava a poucos instantes de matar o Duprez, e com isso o Peter mete a real, falando que ela queria a ajuda dele e ela iria ter, mas que para isso ela precisaria ter que confiar nele para tirar ela dessa. Com isso, ela aceita e desiste de matar o Duprez, que acaba sendo preso, e logo em seguida o Peter fala pra Sarah da proposta de trabalho que tinha pra ela, e que ela deveria pensar bem no assunto. E então o Homem-Aranha se vai pra poder voltar como o Peter. Assim, a Sarah explica sobre a proposta dela trabalhar pra Interpol, juntando o máximo de provas contra o Duprez, e que eles também iriam arranjar médicos pra achar uma cura pra condição dela e do Gabriel. Com isso, a Sarah e a Mary Jane se acertam, com ela falando que a Sarah tá no caminho certo, a Sarah pede desculpas por tudo, o Peter entrega o Photoshop, a foto super verídica da Gwen com os filhos pra ela, dizendo que a mãe dela estaria orgulhosa, e a Sarah diz que ama o Peter, dessa vez como irmão mesmo, e que inclusive diz que ele beija como um irmão.
Pô, galera, tava um momento tão bacana, sabe? Bom, pelo menos é o último momento escroto. E já na volta pra casa, o Peter fala pra Mary Jane sobre o quanto que ele ama ela, mesmo que ele fale isso tantas vezes que parece que as palavras às vezes percam sentido. E ele diz que ele irá amar ela até o fim dos seus dias. Assim, eles se beijam e a Mary Jane diz que o Peter realmente beija como um irmão. Ah, qual é? Então nós temos essa página aí da cabeça gigante da Sarah flutuando sobre Paris, como um deus antigo. Enquanto o Peter pensa sobre como Paris é uma cidade onde a gente lembra o que é importante pra nós e que talvez seja por isso que a Gwen tenha ido pra lá, pra saber o que fazer com as crianças. Por mais que a gente saiba que não foi esse o motivo. E com isso, o Peter finaliza falando que a Sarah tem um baita futuro pela frente, se despedindo da Gwen. Assim, terminando a história. E esse foi Pecados Relembrados. Em comparação com Pecados Pretéritos, essa história é muito mais contida no que ela faz. Não tem tantos momentos exagerados ou dramáticos quanto no quadrinho anterior. É uma história bem direta ao ponto e que não tenta revirar ainda mais o passado de uma forma esquisita. Entretanto, isso não impede ela de gerar suas próprias gafes, como quando faz os personagens se fazerem de tontos só para determinados eventos acontecerem para a história avançar, ou o interesse amoroso que a Sarah de repente sente pelo Peter, que, sério, é algo nojento e não tinha a menor necessidade de colocar isso. Sem falar que a história tem umas lacunas em branco esquisitas que só, como o lance do Gabriel estar na mansão escondido todo esse tempo, já que logo no começo dá a entender que a Sarah tomou as pílulas e foi encontrada desmaiada pelos paramédicos. Só que, né, como que alguém desmaiado chama uma ambulância? Então, mais pra frente da história, a gente fica sabendo que o Gabriel tava lá esse tempo todo e que foi ele quem ligou. Só que aí que tá. Se a Sarah naquele momento falava que morava sozinha, o pai estava preso e que só tinha um contato de emergência do outro lado do mundo, como que ninguém do hospital perguntou quem era o cara que estava na casa dela que havia chamado a ambulância? Isso inclusive é um pensamento que o Peter tem no final do quadrinho, que ele diz ter perguntado isso pra Sarah, mas a história simplesmente não mostra isso em momento algum. Sem falar que, em teoria, era pro Gabriel estar solto pela mansão, então como que o Peter não encontrou ele quando ele chegou lá? Esse quadrinho foi feito com o objetivo de dar um fechamento para a história original, para depois só jogarem ela no mais puro esquecimento. Tanto que essa continuação, que foi escrita pela Sam Barnes, uma colaboradora do Straczynski, nem se passa no título da Amazing, mas sim no título da Espetáculo Spider-Man, no meio da run do Paul Jenkins. E sobre dar uma resposta sobre o paradeiro dos filhos da Gwen, a história faz um serviço pela metade. A Sarah, a gente tem uma noção de que ela só voltou para a casa dela em Paris e quase morreu. Já o Gabriel, a história não faz muita questão de responder como diabos ele conseguiu se reencontrar com a Sarah depois de ser encontrado desmemoriado por aquela família feliz. É uma questão que fica em aberto. Já sobre deixar a história que gerou aquele momento da Gwen com o Norman cair no ostracismo, bem, vamos ser honestos, o estrago já havia sido feito e essa continuação em nenhum momento tenta reparar, amenizar ou justificar o dano, ela só aceita a cagada mesmo. Tem um aprofundamento no passado dos gêmeos e na condição deles, o que ajuda um pouco a tornar eles um pouco mais interessantes e faz a gente que tá lendo até se sentir meio mal pelos coitados. Mas depois disso a gente realmente não tem muitas menções a essa história ou aos gêmeos em si. Pelo que eu me lembro, a gente teve o Gabriel voltando no arco do Filho da Pátria e depois os gêmeos voltando na fase do Nick Spencer, agindo como o condenado, que é na mesma fase que o Nick praticamente faz os dois não passarem de experimentos envolvendo manipulação genética e implantando memórias no pessoal para sustentar a mentira do Harry. Só para deixar bem claro mesmo que o lance da Gwen com o Norman não é mais canônico. Num todo, a história é um tapa-buraco, onde usam um curativo para tentar fechar o vazamento de uma represa. E também é um quadrinho que, definitivamente, não vale a pena ser relembrado. Tá, eu terminei a história, agora acabou. Não. Como assim não? Você sabe muito bem que ainda tem mais um problema pra resolver. Não, tudo menos isso. Não, tira isso daqui, não! Tá legal, mas antes da gente falar dessa história em si, eu preciso dar um pouco de contexto. A parada é que lá no início dos anos 2000, a Marvel tava querendo revitalizar aqueles quadrinhos focados em romance, que eram bem populares antes das histórias focadas em super-heróis ganharem os holofotes. Nisso, o Bill Gemas e o Joe Quesada, aquele Joe Quesada, tiveram a ideia de um conceito básico para esse primeiro quadrinho, que seria lançado pelo selo Epic da Marvel, e que depois seria assumido pelo Mark Millar no roteiro e pelo casal Terry e Rachel Dodson na arte, para assim, eles lançarem sua tentativa de trazer a onda dos quadrinhos focados em romance de volta, o que acabou não dando muito certo. Principalmente quando seu quadrinho tem capas assim, com duas garotas reais com uma aparência preocupantemente jovem te olhando de uma forma duvidosa.
Ah, e essa ideia aí, supostamente, tinha como intuito atrair um público feminino maior. Mas, hey, se você achou essas capas ruins, então é porque você não viu as capas de Marvel, que é outro quadrinho do seu Epic, que vai desde capas sacaneando Smallville até outras que parecem saídas de alguma Playboy da vida. Mas voltando pra Trouble, sejam sinceros, vocês realmente acham que botar capas assim no meio da banca ia atrair um público maior? Tipo, quem que ia querer ser visto com uma revista cuja capa é duas meninas de biquíni olhando pra você como se soubessem um segredo mais sujo que você esconde até de você mesmo? Sabe de uma coisa? Eu acho que devia ter alguma regra pro pessoal do marketing sempre ter em mente antes de bolar qualquer produto. Tipo, não faça parecer que o seu cliente é um potencial pedófilo. Zoado, né? E olha que a gente nem começou a falar da história em si. Mas falando nela, aqui nós acompanhamos os jovens irmãos Richard e Ben e as amigas Mary e May, se preparando para passarem as férias de verão trabalhando em um resort. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas esse povo aí na verdade era para ser o tio Ben, a tia May, o Richard e a Mary Parker quando eram adolescentes. Claro, isso que eu acabei de falar pode soar meio óbvio, mas agora vem a pergunta séria. Por que diabos a tia May e a Mary Parker são idênticas a Mary Jane e a Gwen? Tipo, o Richard ser a cara do Peter é algo que já é meio lugar comum. Agora as figuras maternas dele serem a cara das suas futuras namoradas é novidade, pra não dizer perturbador. Sem falar que, pelo que eu me lembre, a tia May na juventude era loira e a Mary tinha cabelos escuros, parecendo até com a... Betty? Meu Deus, no que eu fui me meter? Ei, não fica assim, tá? Ah, e caso você tenha se esquecido de que esse é um quadrinho escrito pelo Mark Millar, bom, tá aí ele posando de shortinho rosa choque num outdoor. É, foram tempos difíceis antes de Kick-Ass, né, amigão? E bem, nesse começo nós temos a May escrevendo em um diário sobre quão idiota, estúpido e clichê ela ter um diário, e que aquela seria a primeira e última vez que teríamos algo escrito por ela ali. O que é algo no mínimo estranho, já que não faz muito sentido alguém gastar grana num diário novinho só pra escrever uma página e nunca mais usar. E ela continua dizendo que não fazia sentido colocar todos os seus pensamentos e sentimentos em um livro, e que, provavelmente, diários são invenções das mães para saberem o que suas filhas pensam, ou para, na verdade, saberem o que elas estavam perdendo quando eram mais novas. Bem, talvez isso explique o porquê dela ter essa bagaça em primeiro lugar. Nisso ela completa dizendo que era muito melhor viver a vida do que ficar escrevendo sobre ela, e que isso era uma pena, porque ela iria começar a viver um momento que valeria a pena ser escrito. Oh, que nem um quadrinho dos ruins. E com isso, eles chegam no East Hamptons Resort, onde eles são recebidos pelo Sr. Peter Howard Shelby, ou só Sr. Shelby, que conta que ele, junto da esposa, mantém aquele lugar há quase 20 anos, e explica que ali eles seguiam regras bem restritas, sendo a primeira delas que era proibido qualquer relação íntima entre os funcionários solteiros dali, ou seja, sexo! Afinal, segundo o Sr. Shelby, intimidade leva à distração, e distração leva à incompetência. Assim, pedindo para todos ali manterem seus Johns Tomases em suas calças? O quê? Ah, tá. Mas faz sentido, afinal, lugarzão isolado, no meio da floresta, um monte de jovens ali com hormônios à flor da pele, só falta aparecer algum assassino pra essa trama de slasher genérico tomar forma, o que provavelmente seria melhor que a história que a gente teve. Eu recomendo que vá coçar o cu com o serrote, o mais rápido que puder. Então Richard pergunta se essa regra de manter os Johns Tomás em suas calças ia valer pras moças também, o que faz a Mary rir e lançar a pose do Naruto correndo pra se desculpar. Porém, isso acaba fazendo o Richard parar na lista negra do Sr. Shelby, que avisa que ia ficar de olho nele e no irmão dele, dizendo que eles iam ficar tão ocupados que nem iam ter tempo pra namorar. E com isso o povo aí ficou ocupadaço pelos próximos dias realizando as tarefas, como esfregar o chão, fazer as camas, limpar os banheiros, lavar os pratos e, é claro, servir os hóspedes grosseiros que não sabem fazer uma reclamação sem desmerecer os novatos. Mas é claro que a turma aí não deixa barato e simplesmente manda uma costela de porco cuspida pra um dos clientes como vingança. Lição pra vida toda, pessoal. Não mexa com quem serve a sua comida. Sejam bem-vindos a mais um X-Tudo, maior campeonato de comilança mutante do mundo. Hoje nós veremos os filhos do átomo competindo para ver quem come mais tapiocas do Homem-Formiga para ganhar o capacete do Professor Xavier. E... parece que já começou! Voltamos já com resultados emocionantes. Uma hora depois... O horror aqui não pode ser descrito. Ai, xará. Ainda bem que esse fator de cura ainda existe, viu? Porque eu tô precisando de um estômago novo. E de mais uma dose também. Então, pessoal, nós descobrimos que a Jean na verdade era alérgica a tapioca e, infelizmente, ela veio a falecer. Ah, deixa pra lá, ela já voltou. Ok, então o vencedor é... Blob, parabéns! E aí, o que você achou das tapiocas? Deu pra forrar o estômago,
mas a maioria tinha gosto de galinha, que nem a mulher do dono. Agora, se me der licença, eu vou um refil para encher a pança de refrigerante. Vai pedir refil no inferno. E já mais tarde, o Richard comenta com o irmão dele que acha que tacaram um feitiço neles, já que eles não haviam ficado com ninguém naquele verão até agora. O que o Ben concorda, dizendo que espera que eles tenham sorte no baile de quinta-feira. E lá, eles acabam conhecendo as garotas um pouco mais. O Richard acaba dançando com a Mary e o Ben acaba indo beber um 7-Up com a May, que é um refri dos Estados Unidos. Mas não antes dele contar que um brother riu da cara dele por ele ter tentado usar uma identidade falsa para pegar bebida alcoólica. Uau, imaginar o tio Ben dando uma de McLovin não era algo que estava nos meus planos. Tio Ben. Que idiota tem esse nome, Fogo? Parece japonês querendo sambar. Era esse o Mohammed. Só que isso não é problema, já que a Tia May saca um cantil com vodka pra dar uma incrementada no bagulho. Até que chega um momento em que eles ficam entediados e o pessoal resolve sair de lá no meio da noite pra ir nadar pelados no lago... Porque sim. E eu também não era de se jogar fora. Éramos bons nadadores. E por conta da zona que eles estavam fazendo, o Sr. Shelby aparece e pergunta que tipo de atividades orgiásticas eles estavam fazendo ali. Mas numa cena bem Scooby-Doo, eles conseguem passar por ele, que acaba logo sendo encontrado pela própria mulher segurando um sutiã na mão. O que é algo que, como o próprio Ben diz, é provável que agora o coitado vai dormir no sofá pelos próximos 6 meses por causa disso. Pera, quantos meses? E nisso, o povo aí começa a se pegar, ou tenta, já que a Mary não se sente à vontade em ir pros finalmente com um cara que ela mal conhece, perguntando se eles não podiam conversar um pouco, e o Richard concorda. É isso aí, meninas, não se sintam pressionadas só porque um mano tá caçando vocês a noite inteira. Não é não. Já com um outro casal, o Ben comentou com a May que ele não tinha nenhuma proteção com ele. Não sei pra quê, o resort parece bem seguro pra mim. Mas a May diz que não tinha problema, pois ele tinha tirado a sorte grande. Não, sério, será que alguém pode explicar qual é a relação entre as figuras maternas e os interesses amorosos do Homem-Aranha? Na verdade, eu acho que posso. Ah, não, sai daqui, Freud! Então, depois de se pegarem loucamente, o Ben e a May resolvem conversar pra saber um pouco mais sobre cada um deles. Pois é, os costumes parecem não ter mudado muito de uns tempos pra cá. Então eles acabam conversando sobre suas vidas mesmo, como por exemplo, sobre o porquê cada um teria ido trabalhar no resort. Com o Ben falando que foi pra lá pra ver mais do mundo, tentar algo diferente e juntar uma grana. Assim como a May, que revela que também tava juntando uma grana pra comprar uma van que nem a do Scooby-Doo. Tenho certeza que em algum universo, algum executivo deve ter achado isso uma baita ideia e feito um filme ou uma série com os parentes do Peter resolvendo casos por aí no universo Marvel. Na real, eu fico surpreso que isso ainda não tenha rolado até hoje. Já o Ben revela que ele também estava querendo comprar um carro, um Camaro Z28, o que é algo que a May estranha, já que ela pensou que era o Richard que gostava de carros. Afinal, não era por isso que o pai dele tinha dado um de presente pra ele? Só que o Ben explica que na verdade não era que o Richard gostava de carros, mas sim que o pai deles gostava mais do Richard. É, clima tenso entre os brothers. Só que o Ben conta que na verdade ele estava de boa com isso. Afinal, não era como se o pai dele odiasse ele, nem nada do tipo. Ele só tinha mais apreço pelo Richard por ele ser o prodígio da família. Afinal, o Ben sempre vivia entrando e saindo dos hospitais quando mais novo, enquanto o Richard era um cara muito mais popular que geral gostava. Mas agora isso já não importava mais, porque uma garota bonitona tinha escolhido ele ao invés do seu irmão, que nesse momento se encontrava se despedindo da Mary, que diz que ele deve pensar que ela é uma otária, mas o Richard diz que na verdade ele gostou muito da companhia dela, que respeita ela por não ir na onda dos outros e que ele tava de boa em ser do bonde do eu resolvi esperar, pois segundo ele isso iria valer a pena, dizendo que gostava bastante dela. Pra justo quando a Mary ir embora, o Richard gritar puto da vida sobre o quanto que ele odeia bíblias e padres, mostrando que ele não ficou tão de boa assim em ter ficado só na conversa. E isso é algo que ele comenta com o Ben depois de um tempo, falando que ele já tava há mais de uma semana tentando fechar o acordo com a Virgem Maria aí. E com isso, o povo aí começa a comentar sobre os seus parceiros, com a May falando que o Ben é um dos caras mais generosos que ela já conheceu, mas que as suas relações íntimas poderiam ser mais interessantes. Ah, qual é, gente? Vocês estão no meio de um parquinho cheio de crianças. Tomem vergonha na cara, vocês duas. Ah, detalhe pro Ben, pro Richard irritados que só receberam 10 centavos pra carregarem 8 malas por 3 lances de escadas, dizendo que aquilo não pagava nem um quadrinho do Superman, que o Richard completa dizendo que nem acreditava que uma merda daquelas custava 12 centavos. Ô louco, eu nem sei com o que eu fico mais surpreso, com a inflação ou com ele chamando o Superman de merda. Então os dias se passam e o pessoal que acabou de receber o pagamento sai pra dar uma volta pela cidade, pra comprar umas bobeiras, usar umas joias, ver arte, ok. E é claro, dar uma volta no carrão que nem vivendo a vida doidado, só que diferente do filme, aqui o dono do carro tá de boa em emprestar o carro pra galera passear. Assim, quando eles terminam a volta, a rapaziada aí vai comentar sobre o que cada um comprou, incluindo um daqueles bonequinhos trolls que o Ben comprou pra May, que acaba ficando muito feliz, ao contrário do Richard, que diz sentir inveja deles. Ei, calma mano, mês que vem tu compra um pra você também, sem briga. E já depois, eles decidem fazer um piquenique, e a Mary comenta com o Richard que ela mal acredita
acredita que eles já estão juntos há 14 dias, e também que ela gostaria de ser mais como a Mary e não ligar muito pras coisas. O que o Richard responde dizendo que gosta da Mary do jeito dela. Nisso ele aproveita para perguntar se essa questão dela envolvendo virgindade tinha a ver com religião, e a Mary explica que na verdade ela tinha evitado de se relacionar porque uma vidente tinha lido a mão dela e dito que se ela fizesse sexo antes do casamento, ela iria ser mãe antes dos 20. Vidente, é? Só que esse papo de ler o futuro dela deixa o Richard de saco cheio, falando que eles estavam vivendo um celibato só por conta da Mary acreditar numa bobeira daquelas. Mas ela retruca dizendo que a vidente havia acertado até dizendo que a May iria atravessar o país numa van, sendo que como que ela podia saber desse desejo dela? Só que isso ainda não convence o Richard, dizendo que a May nem estava prestando atenção naquilo por motivos bem claros. E a Sarah... desculpa, confundi. E a Mary revela que ela agia assim por conta da vidente ter dito justamente o contrário do que disse pra ela, falando que ninguém jamais iria chamar a May de mãe. Caramba, isso é horrível! Tomara que possa chamar a May de alguma coisa no futuro aí, tia. Repete. E já um tempo depois no resort, a May acaba reencontrando com uns caras que estavam numa joalheria que ela foi, e um deles começa a implicar com ela, desmerecendo por conta do trabalho dela, falando que ela não tinha grana e chamando ela de vagabunda. Claro, chapa, porque com essa tua lataria de bling bling boy pobre, tu tá com muita moral pra dar pitaco na vida dos outros, né? Mas a May não deixa barato e desce um murro na boca do cara, pelo menos no cenário que ela imaginou na cabeça dela. Então ela acaba contando tudo isso aí pro Richard, que se oferece pra dar um sacode lá nos manos, mas a May diz que não valia a pena perder o emprego por conta disso e começa a chorar, porém ela é confortada pelo Richard e eles se beijam. Não, na verdade essa última página foi na cabeça da May. Não, ok, agora sim ela e o Richard se beijam. Que páginas confusas. Dando início assim a um verdadeiro problema e marcando mais um nome na lista de caras que a tia May já pegou. Saudade dela com o Jarvis. Porque agora a gente tem pelo menos umas 3 páginas da May se relacionando com o Richard, intercalando com os coitados do Ben e da Mary, comentando sobre o quão felizes eles estavam com seus parceiros, que naquele momento mal sabiam que estavam sendo traídos. Yay! E quando os dois aí terminam o que tinham pra fazer, eles ficam com uns papos de na verdade eu nem gosto tanto assim de você, nem eu, na verdade eu acho que você não vale nada, te acho meio vagaba, pra logo em seguida eles voltarem a se pegar. Afinal, escrita boa pra quê, né? Nós temos sexo e traição aqui. E já mais tarde, a Mary fica sabendo dessa traição da May, mas que segundo ela, ter se relacionado 3 vezes com alguém não chegava nem perto de ser um caso, diferente do relacionamento dela com o Ben, que tava ficando sério, e que ele não iria ficar sabendo se a Mary desse cobertura pra ela, o que é algo que a Mary logo de cara nega em fazer. E não satisfeita com isso, a May fala que não é como se ela fosse vazar segredos pros soviéticos, e que a Mary só precisaria falar que iria no cinema com ela no dia seguinte. Afinal, ela não ia querer que um cara tão gente boa como o Ben ficasse triste, né? Meu Deus, essa não é a tia May, é a Úrsula! Não essa Úrsula, essa Úrsula! Só que como a Mary é tonta, ela acaba topando em dar cobertura daquela vez, já que provavelmente o peso dos chifres está cortando a circulação do cérebro dela. Além de que, ela diz que só iria ajudar porque o Richard já ia sair com o Ben naquele dia. E já depois, o Ben resolve perguntar pra May se aquela história de vidente da Mary era verdade, e ela confirma, contando a previsão dita pela senhorita Grey. Grey? Que nem Jean Grey? Não seria a coisa mais absurda que já aconteceu no universo Marvel, e tampouco na lore dos X-Men. Mas a May comenta que ela acha que aquilo ali também é pura lorota, já que ela vem de uma família de mulheres tão férteis que só de você olhar, elas engravidam. É sério, eu não inventei isso, ela falou isso mesmo. Então, depois dos dois conversarem sobre o futuro, o Ben resolve ajudar a Mary na decoração de um salão. E nisso ele aproveita pra perguntar se ela saberia dizer se a May estaria dando um gelo nele, já que sempre que o Ben tentava puxar uma conversa sobre eles, ela acabava mudando de assunto. E o Ben até acaba perguntando se ela estaria vendo outra pessoa. Mas a Mary acaba negando e dizendo que a May só tava assim por conta de que havia sido uma semana puxada e por conta daqueles caras que encheram o saco dela da última vez. E depois de ouvir isso, o Ben sai de lá, manda o Sr. Shelby a merda e vai resolver as coisas com o Bling Bling Boy no mano a mano. E quando eles acabam, o pessoal só vê o vencedor daquele duelo mortal saindo de lá e... Ué, o Bling Bling Boy ganhou? Pô, que vergonha, hein, tio Ben? Eu pensei que o senhor fosse mais porradeiro. Não, para tudo! Se foi o guri aí que ganhou, então por que desenharam como se fosse o Ben saindo? Sendo que quem tava de calças era o Ben, enquanto o outro cara tava de shorts. E nem tente dizer que ele pegou as calças do Ben porque os dois saíram de lá com calças. Aliás, percebeu também que os tênis deles ficaram brancos do nada? Qual vai ser a desculpa dessa vez? Que vendiam peças de roupa nos banheiros de hotéis e só eu que não tava sabendo? Ok, mas agora, depois de ver o seu irmão disposto a lutar só pra defender a honra da garota que ele tava saindo, você espera que o Richard repense sobre as suas atitudes, se arrependa e decida parar de se encontrar com a May.
certo? Não, ele só resolve pegar ela logo em seguida depois disso, já que, né, não tem clima melhor do que ter o irmão recém-espancado ao ponto de ser nocauteado na privada. Peter, eu tô aqui, tio Ben. Peter, o Mark Miller me odeia. Ai. Mas que filha da puta. Isso sem falar da May, que comenta que ela se sentia culpada pelo que havia acontecido com o Ben, enquanto ela estava deitada nua com o irmão dele. E nessa situação de climão, a May aproveita pra perguntar pro Richard se ele só tava ficando com ela por ele não suportar o Ben ter algo que ele não tinha. Mas antes que ele pudesse responder, o próprio Ben aparece e fecha a porta o mais rápido possível, pensando que o Richard estava com a Mary, pra logo em seguida ele ver a própria indo até lá. E percebendo o problema em que o irmão tava, o Ben acaba inventando mais desculpas pra Mary não entrar lá pra ele conseguir dar cobertura pro Richard, que nesse momento tava ouvindo a May falar que agora eles iam mesmo pro inferno. Boa sorte se explicando pro Mephisto, galera. Então, um tempo depois disso, eu não sei se o arrependimento bateu um pouco, mas o Richard solta pro Ben que o que ele precisar, ele poderia pedir pra ele, falando que o Ben poderia até mesmo dirigir o carro dele, dizendo que o que era dele era do irmão dele. Acho que ele falou isso esperando ouvir o mesmo de volta. Mas o que ele acabou ouvindo mesmo foi a revelação pela Mary de que a May tava traindo o Ben com algum cara babaca, o que deixa o Richard totalmente em choque com essa notícia. E bom, depois da May participar da sessão de strip poker mais bizarra que já foi desenhada, não, sério, do nada tem uns figurantes que parecem os próprios Richard e Ben no meio da festa, o Sr. Shelby espionando a galera junto da esposa, falando que se ele tivesse tanto esforço com ela quanto ele tem em empatar o rolê dos outros, talvez ela fosse mais feliz. E ainda tem essa figurante aí, que parece ainda mais com a Mary Jane. Só que já na manhã seguinte, a Mary vai falar com a May, que revela que não havia ido dormir, pois ela estava atrasada há 2 semanas e meio. E a Mary até sugere ela de fazer alguns exames pra saber se ela estava grávida, mas a May revela que era por isso que ela estava acordada até agora chorando, já que ela já havia feito os exames. E é claro, não demora muito pra ela sentir os sintomas de estar gerando outro ser vivo, como enjoo matinal, emocional instável e uma fome que rivaliza com a do Galactus. Entretanto, a gente também fica sabendo que a May tá numa situação bem barra pesada, já que além dela estar grávida em uma idade muito jovem, a May revela que quando o pai dela ficar sabendo disso, ele provavelmente iria descontar nela ou na mãe da May. Então, pra tentar mudar de assunto, a Mary pergunta se a May tinha alguma noção de quem era o pai da criança, só que é meio óbvio pra gente que só pode ser ou o Ben ou o cara misterioso que a May tem visto. O que a May comenta dizendo que acha engraçado, já que no final das contas, todo aquele papo de vidente sobre ela estava errado, e a Mary estava se guardando à toa. E ao ouvir essas palavras, ela simplesmente decide tirar todo e qualquer atraso possível com o Richard. Por horas. Então, depois de quase morrer por Snu, o Richard vai se encontrar com a May, que tinha chamado ele ali pra revelar algo, mas ele acaba falando antes que agora não queria mais continuar com esses encontros deles, e vendo essa oportunidade, a May concorda dizendo que era exatamente isso que ela queria dizer pra ele. Agora, preste muita atenção, porque o que vem a seguir é uma das, se não a cena mais impactante de todas as histórias em quadrinhos. Ficando na frente da morte do Robin, o Superman levantando um carro, o Visão chorando, o Ricardito drogado, com grandes poderes e grandes responsabilidades, a luta contra o Conquista e principalmente Supremos 3. Então, um tempo depois dessa conversa com o Richard, a May tá com o Ben, que diz estar preocupado com ela estando tão distraída ultimamente, perguntando se ela tinha algo em mente. E a May diz que sim, mas que tinha medo de que ele fosse odiar ela, o que o Ben nega, complementando que ele queria contar algo pra ela já fazia algum tempo também. Então eles decidem contar o que estavam lhe incomodando, um seguido do outro, e eles combinam da May ir primeiro e do Ben ir logo em seguida. Assim, a May revela que ela estava grávida, pra logo em seguida o Ben revelar que ele era estéril. De verdade, eu não sei como em todos esses anos essa página não virou só um recorte sem contexto para páginas de internet aleatórias postarem por aí. Porque ela funciona perfeitamente como uma tirinha cômica. Sério, tem simplesmente toda a estrutura de uma piada aqui, seja o setup até a punchline. O que é algo no mínimo curioso, porque obviamente essa não é para ser uma cena de comédia, é uma cena bem séria, que funciona, mas sei lá, acho que ter esse Ben Parker aparecendo um personagem de Jojo falando que é estéril não ajuda muito. Assim, depois de jogar essa bomba no colo do Ben, a May vai explicar tudo o que rolou pra Mary, falando que o Ben é infértil aos 18 anos por conta do tanto de chute no saco que ele levou durante a vida e que ela contou tudo pro Ben, incluindo quem era o cara que ela tava saindo. Então o Richard, que já havia ficado sabendo do que rolou pela May, vai até o irmão e começa a chorar que nem uma criança pedindo desculpa e falando que as coisas só aconteceram. É, claro, amigo, claro. Enquanto o Ben só responde de forma bem calma, falando de que todas as centenas de garotos que tinham ali, o Richard realmente
simplesmente tinha que pegar a única que gostava dele, dizendo que o irmão nunca iria mudar, e que ainda pergunta pro Ben se ele iria contar isso pra Mary, mas ele só recebe um "você é patético" do seu irmão, destruindo toda a pose de machão do Richard. Enfim, e já de noite, a May, se vendo numa situação horrível, acaba ficando dividida entre fazer um aborto ou manter o bebê, mas no fim das contas, ela acaba encontrando uma terceira opção, e no dia seguinte, a Mary acorda e só encontra uma carta deixada pela May, dizendo que ela pegou as coisas e foi embora, já que assim ela não precisaria ter que enfrentar o próprio pai e nem ter que realizar um aborto, pedindo pra Mary não contar nada pros pais da May, já que eles não iriam entender. Ah, e que ela também tinha pegado toda a grana que a Mary juntou durante o verão e disse que iria devolver quando possível. Beijinhos, beijinhos! E com isso nós vemos a May pegando carona com um desconhecido e passando os próximos meses morando de serviço numa van desse mesmo estranho, que segundo ela, o cara fede a ácido de bateria. Pô, mas olha pelo lado bom, ela voltou a usar o diário! Só que ela também acaba não tendo muito o que fazer, a não ser sonhar com uma vida onde as coisas tenham dado certo pra todos e relembrar os primeiros dias de amizade com a sua melhor amiga. Então, se vendo sem saída, já que não demoraria muito pro cara com quem ela tava morando descobrir que a barriga dela não tava aumentando por causa dos hambúrgueres, ela decide ligar pros pais, que atendem, já desconfiando que poderia ser a May. Mas ela acaba desligando bem na cara dos véi e resolve ligar pra Mary e ir até lá. Que vai, mas não deixa escapar a chance de dizer que tudo de ruim que tem acontecido com a May, ela fez por merecer, incluindo as agressões que ela sofre do cara com quem ela tem morado. E que, na verdade, ela até espera que todos os socos e chutes que a May recebe façam ela perder o bebê estúpido dela. O que a May responde perguntando se ela e o Richard conversaram, e ela confirma, afinal ela não era idiota. Ah não, você é assim, filha. E esse reencontro entre as duas é basicamente isso. A Mary dizendo que a May merecia tudo aquilo, e a May concordando e dizendo que se não fosse pelo bebê, ela já teria tirado a própria vida, já que ela não tinha mais motivos pra viver depois de tudo que vinha acontecendo com ela. Então, já não tendo mais nada a não ser a sua antiga amiga, a May pede pra Mary ajudar ela a encontrar uma saída pra tudo aquilo. Assim, 6 meses depois, a gente vê o Richard junto do pai arrumando o carro, até que a Mary brota com um bebê nos braços, inventando toda uma história de que aquele era o filho deles, já que dessa forma, elas estariam matando 2 coelhos com uma cajadada só. Iria ser uma forma de provar se o Richard amava a Mary mesmo, afinal, quem quer estar com um moleque que nós somos os próprios filhos, e também iria permitir a May de poder voltar pros pais. E 18 meses depois, o Richard e a Mary resolvem tornar as coisas mais oficiais, se casando junto da presença do seu filho legítimo, o pequeno Peter. É, entendeu agora de onde vem o problema do título da história? Peter Parker não só é fruto de um caso de traição beirando a gravidez na adolescência, mas também ele na verdade é filho literal da tia May. Oh, você tem um cigarro aí? Mas você nem fuma? É, parece que eu vou ter que começar. E ela comenta que não sabia muito se devia ir ou não no casamento, mas que quando ela chegou lá, ela teve certeza de que o Peter seria muito mais feliz com eles do que ele seria com ela. Quem vai contar? Mas voltando pra cerimônia, aqui o Richard conhece o parceiro de exército do seu avô, Bucky Barnes. Sim, o mesmo Bucky Barnes que é colega do Capitão América. Bom, pelo menos aqui ele não virou soldado invernal. E com isso nós temos o reencontro do Ben com a May depois de tanto tempo, com eles perguntando como ia a vida de cada um, se eles estavam saindo com alguém e esse tipo de coisa. E foi mal interromper, mas sério, eu preciso comentar o quanto que essa cena tem cara daqueles finais de prequel onde o protagonista tá com algum adereço ou traço característico dele. Tipo, só olha pra May, é sério que pra ir no casamento da amiga ela resolveu adotar o traje clássico de velha da tia May? Só faltou ela perguntar se alguém ali gostaria de algumas panquecas. Mas voltando pro papo dos dois, o Ben pergunta se a May havia conseguido aquela van do Scooby-Doo que ela tanto queria, o que ela responde que não, dizendo que o cara que ia vender pra ela ainda ficou devendo as aulas de direção pra ela. E o Ben diz que aquilo era uma pena, então ele resolve passar o número de um bom instrutor de direção, que pra caso ela quisesse, ele resolveria o problema dela. Assim, a May agradece, eles se despedem, e quando o Ben tá longe, a gente descobre que na verdade, o Ben havia passado o próprio número pra May, e que, coincidentemente, acaba com 1963. Me pergunto o que teria rolado de tão importante nesse ano, né não? Assim, terminando a história. E isso foi Trouble. E cara, que problemão, hein? Trouble foi vendido como essa tentativa de trazer os quadrinhos de romance de volta. Só que o motivo de ter sido só uma tentativa e não o real motivo é bem claro. A história não consegue entregar aquilo que promete. Eu posso estar sendo um pouco leigo, mas geralmente histórias de romance se tratam sobre o amor.
seja entre duas pessoas, um triângulo amoroso, ou seja lá mais o que. E pra parada toda realmente funcionar, você conhece bem os personagens, quem eles são, suas motivações, o que gostam, o que não gostam, o que amam, o que odeiam e por aí vai. Já aqui nessa história, tudo isso é muito mal feito, porque o Mark Millar tá mais interessado em escrever sexo. Sexo, 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 sexo. Oh, uma migalha de aprofundamento. Sexo, sexo, sexo e mais sexo. Claro, em um romance, as relações íntimas também podem ser relevantes para a história. Mas se tu não vai além desses tópicos ou não escreve eles de forma séria, a história se torna boba. Fica parecendo que foi um pré-adolescente que escreveu se sentindo a pessoa mais adulta do mundo. E isso fica ainda mais evidente quando tu percebe que os personagens ficam em segundo plano. A história não dá razões para você se importar ou gostar dos personagens. Então, todo mundo acaba sendo meio desinteressante e superficial demais. Ah, o otário do tio Ben aí quer comprar um carro, a mocreia da tia May quer comprar uma van. Tipo, como que eles acham que o pessoal ia reagir? Nossa, adorei esses personagens, hein? Lindo, quero ler mais. E isso se dá porque o foco da história mesmo, eu não vou nem dizer que é te chocar, mas é ficar jogando um monte de tema polêmico e não elaborando mais, como relações sexuais, traição, gravidez não planejada, aborto, pais religiosos abusivos, agressão com mulher. O Mark Millar só pega tudo isso, joga no papel, assina o próprio nome e chama de história. Inclusive, uma das críticas do pessoal que leu isso na época foi que os personagens eram praticamente iguais, tipo o lance de uma das garotas resolver ter relações com um parceiro enquanto a outra não. E eu queria mesmo poder dizer que essa crítica não era muito verdadeira, mas o quadrinho não me ajuda nem um pouco. Sem contar que às vezes os personagens são mega inconsistentes. A própria Mary, por exemplo. Caramba, eu não acredito que você tá traindo o Ben. Não, mas eu vou te dar cobertura pra você trair ele de novo. Caramba, eu não acredito que você me traiu. Tudo bem, eu vou criar seu filho como se fosse o meu. Tipo, como assim, porra? Ah, e ainda tem o caso do Ben, que simplesmente só perdoou o Richard depois de ele ter engravidado a May e foi no casamento dele felizão numa boa. Tipo, eles só se ajeitaram fora de cena, provavelmente como se fosse um erro bobo, como se o Richard só tivesse quebrado um copo e não que o cara tenha traído a própria namorada com a mulher do irmão. E se o quadrinho como uma história de romance já é ruim, como a história do Homem-Aranha ele é pior ainda. Porque, de verdade, qual era a necessidade de sacanear tanto assim com o tio Ben? Sério, eles vão desde falar que ele não é o filho favorito e cornearem ele, até afundar a cabeça do coitado num vaso sanitário todo cagado. Eu quero que seu tio se foda. Eu quero que o seu tio se foda. Sem falar na representação que fazem da May aqui, que faz questão de transformar ela no pior e mais nojento ser humano possível e que no final ainda se revela como a mãe verdadeira do Peter. O que é outra coisa que eu pergunto. Por quê? Por que eles acharam isso uma boa ideia? Porque, a não ser que isso seja algum tipo de poesia macabra que mãe e filho no final das contas irão ser reunidos eventualmente pelo destino, eu não consigo pensar em nenhum outro tipo de motivo de terem feito isso além do mais puro e barato drama. Como se o Homem-Aranha fosse um personagem que já não tivesse dramas o suficiente dentro e fora das histórias. Ele ainda precisa ser fruto de uma traição, né? Ah, e se já não bastasse as representações duvidosas de personagens de retcons sem propósito, ainda tem a parada do quadrinho avacalhar legal a cronologia. A história nunca dá uma data exata de quando se passa, mas dá pra colocar como se passando em meados dos anos 70, com o pessoal tendo por volta de 18 anos. Então a May fica grávida e tem o Peter lá com seus 19. Então quando o Peter tivesse seus 15 anos, a May e o Ben teriam 34 anos? Só isso logo de cara já tira a possibilidade de ser parte do 616, o que era algo que o pessoal pensava que poderia ser uma possibilidade na época que lançou. Mas também tinha o lance de falarem que o Mark Millar tentou fazer esse quadrinho se passar no universo Ultimate, o 1610, tanto que tem até o Bucky Barnes vivo no final, como em Supremos. Bem, nesse caso as coisas se alinham um pouco melhor, já que dos anos 70 para os anos 2000 tem uma passagem de 30 anos mais ou menos, então o tio Ben e a tia May teriam por volta de 40 a 50 anos, o que é uma idade mais aceitável, considerando que nesse universo o pessoal no geral é mais novo. Só que o único que não seria novo seria o Peter, que teria por volta de 30 anos, o que obviamente não bate com o Peter do Ultimate, que tem 15 anos. Então, se você tinha qualquer medo dessa história ser possivelmente canônica para algum desses universos, fica tranquilo, ela não é, e a tia May não é mãe biológica do Peter. Num geral, Trouble é um fiasco. A única coisa boa no quadrinho é a arte, porque se tirar isso, vixe. Isso é um pouco triste, porque eu realmente acho que a ideia de ter quadrinhos de romance não é algo ruim. Tanto que hoje em dia, muita gente curte mangás relativamente bobinhos que são focados nisso. E, adivinha, eles fazem o maior sucesso e tem histórias bem cativantes até. Ah, e se vocês querem uma recomendação de história boa focada em romance com os personagens do Homem-Aranha, vão ler Homem-Aranha Ama Mary Jane. É um quadrinho bem bacana, divertido e que não chega nem aos pés de ser tão problemático quanto o Trouble é. Tá legal. Eu terminei de falar de todas as histórias horríveis que eu tinha pra falar. Agora, definitivamente,
Acabou, né? Sim. Pra você. O quê? Nós já te falamos. Nós vamos te ajudar. Mas você continua sendo um imbecil para si mesmo. Então, nós estamos assumindo daqui pra frente. Eu acho que não, colega. Espera aí, eu conheço essa voz. Tio? Oi, Lucas. Tudo certo? Mais ou menos, né? Espera aí, mas como é que tu tá aqui? Você nem tá morto. Ué, e tem que estar morto para ajudar o sobrinho? Ele tem um bom ponto. É verdade. Lucas, presta atenção. Você tem que se soltar. Não dá. Eu não durmo direito há dias. Tô cansado demais. Não tem como eu competir com algo que faz mais do que eu. É aí que tá o seu erro. Ele que não pode competir com você. Tudo que ele fez, tudo que ele criou, foi usando uma pequena porcentagem de você. Usando daquilo que você tem mais de único, de especial. Ele acha que só pode fazer seus vídeos de forma automática, mas não pode. Não é sobre fardos, é sobre caminhos. É sobre você fazer algo que você ama para tantas outras pessoas que também amam e sentem carinho por esse gosto em comum. E que, no final das contas, ainda demonstram o quão importantes aqueles vídeos foram para elas. Seja sendo só um entretenimento divertido, ou as ajudando a distrair de um dia difícil. Então, filho, se ele quer tanto essa partezinha de você, por que não deixa ele ter uma noção do seu todo? Chega! Você tem poder algum aqui, seu velho! Não, eu não tenho. Mas ele tem. O quê? Oi, Chuchu. E aí, já se conformou com o pé na bunda ou ainda precisa de um tempo para absorver? Não acho que eu vou decidir quem vai absorver aqui. Cara, mas tu ainda tá com esse papo de nós? De novo, só tem você aqui. Vai fazer o quê? Ele ia ter ligar pra casa, me dando um cacetistão. Cara inseguro. Uau, isso sim foi um baita espetáculo. Ei, não é o Réveillon, mas eu acho que dá pro gasto, né? Aí, tio. Oi. Valeu. Pô, que isso, cara? Não foi nada. Agora, se o senhor me dá licença, eu preciso jogar o lixo fora. Ah, não. Vive. Eu tô livre.
então não foi um sonho. Então, tão rápido quanto veio, o traje negro se foi. Provavelmente deve ter morrido de fome depois de se separar de mim. Mas sabe, acho que dá pra tirar umas boas lições disso tudo. Como não aceitar presente de estranhos, não se automedicar e principalmente acreditar no nosso potencial. Sabe, é até meio irônico, mas acho que dessa vez as piores histórias salvaram a minha vida. E também... Mano, quem é você? Como assim, meu irmão? Por que você tá falando como se a gente se conhecesse e eu nunca te vi na minha vida? Olha, cara, eu sou o homem... vergonha... ADV. Eu sou o primo do Homem-Aranha ADV. E essa roupa furreca aí? Olha, pra alguém vestido de abacaxi, você tá com muita moral pra usar a roupa dos outros, sabe? E isso aqui é só um quebra-galho que um amigo meu me emprestou por quanto eu tô lavando minha roupa, enquanto toca um forrozão bem pesado. Entendi. Continua furreca. Mas sabe, é até bom que você não seja outro cara, sabe? Por quê? Por quê? É porque o cara da última vez veio correndo atrás de mim, gritando meu nome, eu fiquei traumatizado. Tá. Tipo assim... Choque! Foi o vídeo de hoje, gente. Se vocês forem novos aí, se inscrevam, ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Não se esqueça de comentar aí embaixo. Se você gostou muito, compartilhe esse vídeo o mais possível com seus amigos. E manda um oi aí, cameraman. Oi. É isso, muito obrigado e até a próxima aí. Ai, que dia! Caramba, o pessoal às vezes da birosca passa do limite, sabia? Homem-Aranha DV! Exatamente quem eu queria encontrar. Bem que o Clayton falou que você estava de volta. Ei, por acaso você andou malhando? Quem é você? Sou eu, seu amigo de sempre.